This depois conference will compartilhar. now be recorded. Pessoal, bom dia. Obrigado mais uma vez pela participação, presença de vocês aqui. É sempre muito legal. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui e é gratificante demais poder de alguma forma ajudar. E quando vocês participam, a gente entende que está ajudando. Então, realmente muito obrigado por isso, por estarem por aqui, tá? É bem bacana. O Alê é um amigo e professor lá na FIAP, além de outros chapéus que ele usa também, ele vai falar melhor sobre ele. Mas a gente é colega também na FIAP e ele se ofereceu, se prontificou a fazer esse módulo do workshop com vocês, falando sobre metodologias ágeis, ou metodologia ágil, né, que é uma das coisas que ele é especialista, tá? Não vou explicar, não vou tentar me antecipar ao que ele vai apresentar para vocês, que está muito legal, mas eu achei que ele teve uma grande sacada, porque a metodologia ágil a gente vê muito no mundo de desenvolvimento de software, não só, mas muito, e é meu universo, mas ela é um conceito que dá para ser aplicado muito legal, e ele enxergou isso e falou, cara, acho que a gente pode ajudar as escolas, tanto os gestores quanto professores e também os pais lá na ponta, a gerenciar melhor seus tempos e tarefas. E aí sugeriu que a gente fizesse esse terceiro módulo, e por isso estamos aqui. Então, Ale, muito obrigado, cara, pela disposição. Eu sei, por observação das pessoas em geral, que normalmente é muito difícil e também muito raro alguém sair da zona de conforto para ajudar pessoas, assim. Né, você está confortável. Claro que tem muita gente que faz isso, mas ainda é minoria. Então, obrigado por ter levantado a mão e se prontificado, viu? Valeu demais. A palavra está com você aí, eu vou seguindo como assistente. Obrigado, Léo. Assistente nada, a gente vai compartilhar muita coisa aqui, tá? Então, bom dia a todo mundo. Então, o Léo já deu, acho que, uma introdução bem bacana. Eu acho que o material, a ideia aqui, quando eu falo que todo mundo vai contribuir, não só o Léo, mas todo mundo, a gente co-criar alguma coisa aqui juntos, que acho que a principal questão para fazer um material bem bacana, tá? Porque, exatamente como o Léo falou, eu tenho um chapéu aí da parte das aulas, né? Sou professor da pós-graduação da FIAP com o Léo. Mas, assim, a parte de educação, né, tenho menos experiência, provavelmente, ou né, quase certeza, do que todo mundo aqui. Então, eu queria realmente, assim, uma contribuição de todos. Eu brinco que brinco não, né? Na verdade, nas minhas aulas, quando a gente começou a dar aula online, desde o ano passado, já estava começando a dar aula online, e agora, com essa transição da aula presencial para online, eu tenho pedido, se possível, as pessoas abrirem a câmera. Então, eu sei que algumas pessoas aí não estão vestidas adequadamente ou com cabelo. Teve uma palestra também anteontem, na quarta-feira, também pedi isso para uma palestra, tinha acho que 80 e poucas pessoas, e o pessoal, a maioria abriu. Então, se possível, até abrir a câmera, até para a gente conhecer um ao outro, né? Dar uma olhada de quem está aqui. E eu também, já teve gente que já ligou a câmera aqui, porque ligou a câmera aqui, é que agora não aparece o nome. Mas até por causa das... Oi? Vai lá. Não, até por causa das reações, né? Porque às vezes a gente está passando um conteúdo aqui, é claro que também a gente está fazendo coisas em paralelo, né? Mas até por causa das reações que às vezes a gente está falando aqui, não sabe como que está o conteúdo, né? Às vezes está indo para um lado ruim. Na presencial é mais fácil para a gente dar aula, né? E no online eu peço, né? Essa gentileza para abrir a câmera quando possível, porque aí pelo menos eu sei que o pessoal está fazendo assim, está entendendo, ou não está fazendo assim, não está entendendo nada. Então é mais por essa razão e a gente mais bater um papo do que eu realmente passar um conteúdo, tá? Então eu agradeço Sem muito, contar Léo. que diminui a distância um pouco, né, Ale? Sim, com certeza, né? E tem uma outra coisa que eu tenho gostado bastante, é que aqui eu tenho feito muita aula no Zoom, né, Léo? E ali, é que eu não sei como que faz para aparecer os nomes das pessoas aqui.
Então, Puxa, cara, eu não sei se aparece quando tem o vídeo é, aberto. Não aparece. porque no Zoom aparece, então também essa questão de a gente chamar pelo nome é bem bacana, porque às vezes na aula a gente não lembra o nome de todo mundo, né? É. A gente Ah, pode nos passos, talvez tentar o Zoom. Eu parei de usar porque as pessoas começaram a ficar com medo por causa das sim, brechas de segurança, né? Apesar de eles terem resolvido, se não tudo, muitas coisas, né? Eles têm sim, feito vários sim, sim. comunicados. Então, só para passar um pouquinho antes de passar o conteúdo, né? A gente já começar. Acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir, então eu peço também, assim, se em algum momento, eu já combinei isso com o Léo também, mas se em algum momento eu falar algum termo que vocês não conhecem, alguma coisa em inglês, que a gente acaba utilizando muita coisa em inglês também, se vocês tiverem dúvida, por favor, abram a câmera no áudio, utilizem bastante o chat também, e aí eu peço para o Léo também me ajudar enquanto eu estou falando, se alguém colocar alguma coisa no chat, não quiser abrir o microfone, por favor, para a gente não sair com nenhuma dúvida aqui. Só para falar um pouquinho de mim, né? Acho que o Léo já deu um pouquinho mais da introdução, mas eu tenho uma consultoria hoje, a Innovate, trabalhando com inovação corporativa, e é um pouco disso, né? Eu tenho feito, por exemplo, alguns treinamentos focados em inovação. O Ágil é uma delas, é uma das coisas que eu tenho dentro do meu portfólio, e eu tenho levado, o Léo também já deu, acho que uma bela introdução da questão do Ágil ser nasceu focado em software, e TI, e isso já está sendo disseminado para as outras áreas das corporações, né? Então, eu tenho levado, além de TI, tenho levado esse treinamento também para a área do jurídico, para a área do RH, da área comercial. Então, isso também é muito fácil não, né? Mas ele é possível de ser levado para outras áreas, inclusive outras verticais, como aqui a gente está falando de educação, tem pessoal de marketing também, então tem várias áreas que está sendo usado a parte do ágil e é isso que eu tenho levado dentro da Innovate. Trabalhei muito tempo na área corporativa, trabalhando em grandes empresas como a Alelo, Netshoes, Tafit, Porto Seguro e por aí vai. Sou leadership team member da Singularity, eu até tinha postado ali no grupo que teve uma palestra ontem, participei dela falando um pouco em termos de inovação. Para quem não conhece, a Singularity é uma universidade lá dos Estados Unidos, nasceu dentro da NASA junto com grandes empresas como o Google. Ele fala muito dessa questão de futurismo, de olhar para frente, mas sempre com a viés de que a ideia é atingir 1 bilhão de pessoas dentro do que a gente chama dos Grand Global Challenges. E aí a gente está falando de resolver problemas globais, desde o aprendizado, a governança, putz, agora sumiu os outros. Mas tem várias. São os grandes global challenges, grandes desafios globais. E a ideia é atingir 1 bilhão de pessoas e utilizando tecnologias exponenciais, tá? Além disso, tem toda essa parte de startups que eu trabalho bastante, dou aula lá na FIAP e em outros locais também. Então, é um pouco do que eu faço e espero contribuir bastante aqui com vocês. Já estou vendo que já tem 10 pessoas. Agradeço todo mundo que está aqui. E, novamente, principalmente para o pessoal que entrou, em qualquer momento pode abrir a câmera, o áudio, e a gente vai batendo papo. E não, o que eu quero é que ninguém saia com nenhuma dúvida aqui e a gente consiga fazer algo não só teórico, mas que a gente consiga, vocês conseguirem sair com um aprendizado e consiga utilizar isso no dia a dia de vocês, tá bom? E aí o Léo vai contribuir bastante comigo para ajudar e falar e complementar as coisas que eu vou falando aqui, tá? Para a gente começar, eu gosto muito de fazer um check-in, um check-out, tá? Então, a ideia aqui é realmente ouvir um pouquinho de vocês. A ideia do check-in também é para vocês também, para eu dar voz para vocês, né? Então, a ideia não eu e o Léo, né? A gente ficar só falando, mas eu quero que vocês participem também. O check-in é uma forma de trazer vocês também para dentro e vocês começarem a falar e a gente trabalhar também com igualdade, trabalhar com diversidade, tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui. Então, o check-in, eu queria, na verdade, todo mundo, agora 12 pessoas que estão aqui online,
E aí eu peço voluntariamente abrir o microfone e falar. Eu queria, assim, em 1 minuto, coisa rápida mesmo, para a gente entender um pouquinho aqui do público, o nome da pessoa, a escola, se conhece a metodologia ágil ou o Kanban e a expectativa para o dia de hoje. Tá? Então, rapidamente, 1 minuto, e também para a gente conhecer um ao outro e a gente começar a formar esse ciclo de conhecimento, tá bom? Léo, você quer começar? E aí a gente vai, e aí o pessoal vai abrindo? Para quebrar o gelo? Posso começar? Tá bom. Olha, eu conheço um pouquinho de metodologia ágil Kanban, bem por alto. Não é a gente utiliza na empresa, mas utiliza mais na área de software, né? Então, pessoal, use o que eu sei é esse acompanhamento que eu faço mais ou menos aí do que está sendo desenvolvido, né? Que é a responsabilidade do meu sócio, a parte de produção. Então, eu vejo um pouco. E qual era a outra pergunta? Desculpa, cara, registrei uma. Expectativa do dia de hoje. Bom, eu pretendo, primeiro, a grande expectativa é que as pessoas que estão participando consigam aplicar isso nas suas escolas, porque eu vejo o quão bom isso é lá na nossa operação, tá? Acho que essa é a minha grande expectativa e ajudar você aí no que eu puder. Beleza. Quem quer ser o próximo para a gente começar? Posso ir? Claro, por favor. Meu nome é Rebeca. Na verdade, eu sou da parte de educação, mas eu participo de uma agência de fomento, que é uma agência que ajuda startups. E a gente tem 2 startups na educação hoje em dia. Então, eu estou participando do grupo realmente para ajudar as startups e conhecer um pouquinho como está a educação, para a gente conseguir trazer isso para as startups e entender um pouquinho esse universo novo aí. Ótimo, Rebeca. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Próximo, quem quer? Voluntários? Bom dia. Não fiquem tímidos. Bom dia. Eu sou a Daniele, eu sou do Colégio Pequeno Gigante aqui de Suzano. A minha expectativa é que eu comece a usar as ferramentas agora, na verdade, que é um momento que a gente está adaptando bastante coisa e acredito que vai ser bem bacana. Já vi, né, o Léo já explicou um pouco para a gente sobre o Kanban, eu já vi algumas outras palestras, mas não cheguei de fato a usar, né? Então eu já até abri o Trello aqui para eu poder acompanhar Legal. E usando junto. E é isso. Legal. Obrigada por mais um workshop. Obrigado, Daniele. Você falou que é de Suzano, né? Isso. Ah, bacana. Tem uns familiares por aí. Ai, que bacana. Próximo, quem quer? Posso falar? Eu também sou a Daniele, xará da Daniele de Suzano. Tenho uma empresa que vende tecnologia e projetos de arquitetura para a escola. Me chama Eduinfo. E aí eu estou participando das lives e fiquei muito interessada por, né, já ter visitado a Singularity, já ouvi seu nome em vários lugares. Nossa, que bom. Não sei se é bom ou ruim, né? Às vezes é coisa ruim. Não, é bom. E aí eu queria conhecer essa parte que você vai passar hoje para ver se sai alguma insight aí para poder ajudar as escolas. Obrigado, viu, Daniele? E obrigado por ter aberto a câmera também. Imagina. Próximo. Não fiquem tímidos, vocês estão aí do outro lado, né? Ou não estão, né? Às vezes, né, que eu já falei, né? Às vezes as pessoas estão fazendo coisas em paralelo. Pessoal, a ideia hoje aqui, diferente dos webinars que a gente faz, é que a gente converse mesmo, tá? A ideia é trocar, é para fazer um negócio bem mais participativo. E o Ale tinha pedido no começo, para quem entrou depois, para quem puder e quiser, abrir a câmera, uma para a gente se conhecer melhor, outra para ajudar a diminuir as distâncias e esse nosso isolamento terrível aí, e também para que o Ale tenha uma sensibilidade maior sobre o que ele está ensinando para a gente, o que tá funcionando e não está funcionando. Então, se vocês puderem abrir a câmera, vai ser bem legal. Tem gente que abriu aqui. Quem que é? Tá. Eu posso falar, eu não sei se eu consegui abrir a câmera. Sem problema. Então você não vai ter uma ainda, luz péssima.
Não, que é isso. Eu estou tentando, eu aperto tudo quanto é coisinha que tem aqui, mas não estou conseguindo abrir. Meu nome Sem é problema. Leni, eu sou do Colégio de Elevação de Mauá. Nunca ouvi falar, não sei nada a respeito, então é aquela péssima aluna mesmo. E aí que o Não. professor se mostra bom ou não, é sempre mais desafiador para você, né? Diz que o médico ser bom para quem está curado está ótimo, mas aquele que está em última instância na UTI, se ele for bom, ele é ótimo. Então, sou um desafio para vocês. Mas já estou com o Trello aberto aqui também. Tá ótimo, obrigado, viu? Próximo. Temos 4 pessoas que já falaram, 5 com ela, né? Temos 15 pessoas contando comigo. Quem mais quer participar? Posso falar? Eu sou o Matheus, Vamos lá. eu sou da Escola Lumiar de Poços de Caldas. Tenho uma certa experiência já com métodos ágeis, porque eu também tenho uma empresa de desenvolvimento de software que adota essas metodologias desde 2008. E o meu interesse aqui nessa webinar é entender se a gente vai conseguir conversar sobre ir além dos métodos na escola, sabe? Porque eu já vejo escolas utilizando algumas coisas como Kanban, Scrum, mas eu não vejo isso efetivamente mudando a metodologia de ensino ou de aprendizagem. Então, meu interesse foi ouvir aqui algo que consiga transcender um pouco a parte administrativa, né, e ir mais para o lado da metodologia de ensino. Ótimo, Matheus, obrigado. Aqui como você pode ver, assim, a gente tem um público diverso, não sei se vamos conseguir atender exatamente, né, essa experiência, atender essa expectativa, mas eu também peço que se em algum momento você puder contribuir também com algum exemplo, alguma coisa, por favor, tá? Eu vi que a Nilva já falou que a internet dela tá ruim via chat, sem problema, Nilva. A Isa quer falar? Eu quero, mas você tá me vendo? Não, mas sem problema. Então, mas eu abri a câmera aqui. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, para ter certeza que eu permito. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Tá, o meu nome é Isa, eu sou mantenedora de um colégio em São Paulo, que vai do berçário ao ensino médio, e o meu interesse aqui é de aprender 100% e tentar absorver o máximo de conteúdo possível para que eu possa transmitir para o meu time. Eu convidei algumas pessoas da minha escola para participarem, mas a gente estava numa outra reunião de equipe, então acho que alguns vão entrar um pouquinho mais tarde. Sem problema. Obrigado também pela presença, Isa. Eu que agradeço o convite e o que eu puder contribuir, contem comigo. Eu vou sair e entrar de novo para ver se eu habilito minha câmera. Só um minuto. Tá, obrigado. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Carlos. Eu, sou um consultor educacional. Gosto de entrar nessas webinars que o Léo está produzindo aí no Filho Sem Fila para aprender, para ouvir. Acho que tudo que está sendo debatido nesse momento é importante a gente abrir mais a nossa mente do que dizer que sabemos mais, né? Acho que o momento do mundo agora é de aprender para se reinventar do que colocar conteúdos e tentar mostrar que a gente está certo. Então, minha mentalidade é entrar aqui e ver o que você tem para ensinar aí e aprender com você. Obrigado, Carlos. Quem mais? Dou de uma, dou de duas. Então, beleza. Então, a gente abriu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o Léo e 10 comigo. Obrigado, viu, gente? Já deu para entender um pouquinho como está o público aqui. Então, novamente, eu vou introduzir muita coisa, então peço desculpas para quem já conhece um pouquinho mais sobre isso, mas acho que é legal para a gente alinhar aqui e depois a gente aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, né? O material que eu criei, então, foi muito baseado na disseminação isso para outras áreas, não pode software, e aqui eu dividi em 3 pilares, tá? Então, tanto para a utilização da metodologia ágil e o Kanban mais especificamente, para alunos, para pais e para escolas. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês começarem a pensar
E se tiver algum público específico aqui que vocês queiram aprofundar mais, a gente pode conversar sobre isso também, tá? Então, eu trouxe, assim, dentro desses 3 pilares, alguns exemplos, para a gente ver a variedade de possibilidades que a gente pode utilizar a metodologia ágil e o Kanban. E para começar a questão da metodologia ágil, eu sempre começo a falar assim, não olhem para desse primeiro momento, do lado direito aqui, que são as formas que a gente pode utilizar o ágil. Então, para quem não conhece o ágil, a gente tem vários tipos de ágil. Então, assim, tem o Scrum, que é muito conhecido no mercado, tem outros como o XP, e tem o Kanban também. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai falar sobre isso, a gente não vai falar sobre Kanban. A gente vai falar sobre ser ágil, de pensamento ágil e entender o porquê que a gente está falando de ágil antes de entrar no Kanban em si, tá? Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre por que o ágil é importante para depois a gente entrar no Kanban em si, tá? E como a gente pode fazer isso? A gente vai falar muito, então, sobre os pensamentos, o mindset ágil, né? Os pensamentos do ágil, os valores e princípios do ágil, para depois a gente chegar nessas ferramentas que a gente chama que pode ser o Kanban como exemplo, tá? Então, o que quer dizer com isso? Tendo esse pensamento, aí a gente vai saber se o Kanban, por exemplo, pode resolver ou não o problema que a gente está pensando. E para falar sobre isso, o mercado, vamos falar assim, do que está acontecendo, o que acontecia até então, o que acontece hoje, né? Antigamente, ou até há pouco tempo atrás, a gente tinha uma coisa muito bem estruturada na nossa vida. A gente tinha um plano, a gente sabia a gente traçava o nosso plano e seguia naquele caminho e a gente sabia que ia chegar naquilo lá. Seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho, em qualquer lugar a gente traçava um plano e a gente conseguia chegar lá. E aí, assim, acho que fica muito claro para muita gente, por exemplo, no mercado de trabalho, né? A gente tinha um plano ali e a gente sabia que a gente queria chegar lá. E aí não é à toa que muitas pessoas, até pouco tempo atrás, ou até hoje, né, algumas pessoas ainda, eles entram numa empresa e se aposentam exatamente nessa empresa. Mas a realidade é outra. A realidade é que o plano que a gente traça, a gente não consegue ver todos os obstáculos que a gente encontra na frente e a gente é pego de surpresa. E aí, como exemplo, né, eu posso falar isso e eu creio que grande parte da população acontece isso. Eu sou formado, minha primeira formação, também nem sei se o Léo sabe, mas minha primeira formação na graduação foi turismo, então assim, nada a ver com o que eu faço hoje. Trabalhei 4, 5 anos nesse mercado, trabalhando com evento esportivo, depois eu fiz uma outra graduação, aí eu trabalhei com tecnologia, e depois fiz 2 pós-graduações, e aí sim eu me encontrei e estou trabalhando agora com a questão de inovação. Apesar que não é que me encontrei, né? Até hoje eu utilizo ainda coisas do turismo e coisa de tecnologia. Mas o que eu quis dizer é que, assim, quantas pessoas não vão para fazem uma graduação e depois não terminam, e aí vai fazer uma segunda graduação, ou uma pessoa faz a primeira graduação e depois faz a segunda. Então, a gente tem esses obstáculos que a gente encontra pela frente. E aí também é o que acontece hoje, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de pandemia, ninguém esperava o que ia acontecer, né? Ninguém esperava que a gente já está em casa hoje. Eu estava falando com minha esposa, né? Eu, pelo menos, na semana que vem, vai fazer 2 meses, 60 dias que a gente está em casa isolado. Coisa que a gente não pode prever mais. Então, assim, o plano já não o plano a gente consegue traçar, mas a forma de a gente chegar lá vai ser totalmente diferente. A gente não sabe os obstáculos que a gente pode botar na frente, e é o mundo que a gente está vivendo hoje da pandemia, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? E outro exemplo é a gente falar, por exemplo, de uma coisa que está sendo muito falada para todo mundo, que é a transformação digital. E tem um meme que o pessoal fala, né? Quem acelerou o processo de transformação digital na empresa? É o presidente, o CEO, é o CIO, é o diretor de inovação, ou é o coronavírus, né? Então, o coronavírus realmente acelerou muita coisa na transformação digital da empresa. Então, de novo, o mundo que a gente pensou não é mais o mesmo, as coisas acontecem repentinamente. E, como exemplos para vocês, né? Então, desde o delivery, né? Que hoje todo mundo, ou grande maioria das pessoas agora já começa a utilizar o delivery. Tem algumas pessoas que eram receosas de pedir comida em casa, hoje está começando a pedir para realmente não sair de casa e fazer as compras, ou não querer cozinhar.
ou se quiser cozinhar mesmo assim, não quer ir para o supermercado e acaba pedindo do supermercado via delivery. Então, é uma coisa que realmente está acontecendo. E, para vocês saberem, uma das pandemias, né, não pandemia, mas a questão do vírus, agora não lembro qual que era, se foi o H1N1, não lembro qual que foi, lá na China, aconteceu exatamente essa questão da transformação digital. Todo mundo ficou isolado alguns anos atrás, e o mercado que mais começou a crescer foi o e-commerce, foi o delivery e o e-commerce. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa e hoje as maiores empresas da China são exatamente essas de e-commerce e delivery, e aconteceu exatamente isso. Então, não é à toa que está acontecendo isso no Brasil também e no mundo. Outros exemplos de transformação digital, por exemplo, é o que eu falei para vocês, home office. Home office, todo mundo está em casa e ninguém previu que a gente ia começar a ficar em casa e trabalhar de casa. Algumas pessoas já estavam se preparando para fazer home office, mas também não imaginavam que iam ser 60 dias corridos. Pessoas que não estavam preparadas, teve que se preparar, teve que se adaptar, e é o mundo que a gente está vivendo hoje, totalmente diferente do que a gente pensava há 2, 3 meses atrás. E aí, como mercado também, a gente pode pensar, e eu imagino que tenha sido isso para vocês também, né? Seja dentro da consultoria, seja dentro das escolas, o planejamento que a gente fez esse ano já foi para água abaixo. Então, a gente achou que ia ser mais um ano que a gente vai fazer o planejamento e a nossa meta é chegar no que a gente acordou, mas agora todo mundo vai ter que rever esse planejamento que é feito no início do ano ou no final do ano passado. E para também a gente começar a tangibilizar um pouco também a questão do trânsito, né? Que a gente, por causa também da questão que todo mundo está em casa, o trânsito diminuiu. E pensando também como uma tendência, será que o trânsito, mesmo pós-pandemia, depois que a gente sair de tudo isso, será que o trânsito também não vai ficar mais leve? Porque as pessoas vão começar a pensar muito mais em fazer home office, as empresas vão pensar em fazer alguns cortes e talvez não faça mais sentido todos os funcionários irem para o local de trabalho todos os dias, e também eles vão precisar fazer algum tipo de corte de custo. Então, por que todo mundo ir para o escritório, pagar por um espaço, para um aluguel de um espaço, e ter esse custo? Será que o home office também, como está no dia a dia, será que não vale a pena continuar com o home office? Pode ir, Léo. Queria só corroborar aí com a sua fala, cara. Eu tenho conversado além de conversar com as escolas, obviamente eu tenho conversado muito com amigos e pessoas das indústrias, dos outros negócios, né? De outras áreas. E eu já soube de alguns casos de empresas muito grandes que comprariam escritórios, uma especificamente compraria um prédio novo, tudo, e vai comprar, mas vai comprar um prédio menor, porque as pessoas não vão precisar mais ir todos os dias para o escritório. Os espaços vão ser reinventados. A Dani, uma hora a gente pode até conversar mais sobre isso, que ela é o business dela, assim, organizar esse espaço, mas isso já é uma realidade. As pessoas estão gostando de fazer o home office. É óbvio que vai saturar, porque não tem o meio termo. A gente vai encontrar esse caminho, né? Eu sempre digo que todos os movimentos são pendulares, né? A gente sai de um extremo, vem para o outro, depois acostuma, e aí acomoda aqui. E acho que é a mesma coisa, a gente está num extremo porque é necessário, saindo de outro extremo, né? Então as coisas tendem a se acomodar, e quando se acomodar, eu concordo com você, vai ser exatamente essa realidade que você está desenhando aqui na tua fala. Legal, obrigado, Léo. E também, né, como última questão, é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? A questão do ensino. A gente está começando a fazer à distância. Então, como exemplo, né, lá na FIAP, logo depois do isolamento, a gente já estava dando aula online para o pessoal do presencial. E aí a mesma coisa, né? Será que as pessoas não vão começar a se acostumar com a questão de online? Algumas pessoas eram mais receosas com a questão do online, e isso eu tenho ouvido falar muito das pessoas, e pela força do momento, eles tiveram que ir para o online, se acostumaram e falaram: olha, eu tinha um preconceito com aula online, tinha preconceito ou até um EAD, né, que é um pouquinho diferente o EAD e o online, e eu me acostumei, eu estou gostando, é uma nova oportunidade. E eu digo mais, né? Quantas coisas, e vocês estão aqui, não é por acaso, de estar num workshop, existem os webinars, existem os eventos,
coisa que a gente vai estar acostumado. Até esse mercado de eventos vai ter que se adaptar, né? E muita gente vai começar a assistir online. Eu mesmo eu tenho me cadastrado em muitos eventos e webinars. Claro que a gente não consegue assistir tudo, mas às vezes eu estou trabalhando aqui de casa e eu deixo ligado e eu fico ouvindo e só pegando algumas informações. É uma nova maneira que a gente está trabalhando, uma nova maneira que a gente está com esse pensamento, e é o mundo real, e é o que a gente está chamando do novo normal, né? Então, não é que a gente vai voltar, a gente vai, quando a gente voltar para o normal. Na verdade, não, esse já é um novo normal, é um mundo totalmente diferente, tá se adaptando, a gente está se adaptando, a gente está se reinventando, e a gente vai ter que se acostumar com esse novo normal do mundo que está vivendo hoje. E como tudo, né, tem luz e sombra, né? Tudo tem lado positivo e negativo, 100% das vezes, né? Assim, se a gente souber enxergar os dois lados. Eu estava conversando agora há pouco com a Mônica, minha esposa, e com uma amiga que é enfermeira, ela é responsável por treinamentos, ela vai aplicar uma injeção no meu filho, então a gente acabou conversando um pouco. Ela é responsável por treinamentos num grande hospital em São Paulo. E falou que migrou tudo que foi possível, né? O que não precisa mesmo de interação com o paciente, tudo com médicos, migrou para o online, e que está sendo super legal, porque um monte de gente de fora que não poderia participar, ou que gastaria uma grana mais forte para vir para São Paulo para fazer o curso, está conseguindo fazer com facilidade. Então, quando a gente fala em educação superior, quando a gente fala em educação profissional corporativa, o mundo vai ficar muito diferente, né? E aí tá outro exemplo, né, Léo, que acho que também vai ficar claro, é a questão da telemedicina, né? Telemedicina ficou tanto tempo sendo discutido, muitos médicos contra, a questão da Anvisa, e aí com tudo que está acontecendo, né, não tem outro jeito, vamos abrir a telemedicina porque a gente está no outro momento. E, de novo, pós-pandemia, provavelmente a gente vai continuar com a telemedicina, porque o pessoal vai ver que realmente funcionou ou não. Eu espero que continue, né? O ganho de custo, né? O ganho em custos operacionais, o ganho em efetividade, em eficácia, tudo isso muda em todos os negócios. Tem de olhar para as escolas com esse mesmo olhar, em como aproveitar essas coisas todas que estão sendo super traumáticas, de novo, né? O que eu tenho dito que está sendo na dor e não no amor, né? Não foi planejado, mas assim, pegar isso, extrair o que é bom disso e levar para frente, olhando para a escola como um negócio, para a sustentabilidade do negócio escola, né? E aproveitar isso dessa maneira, né? Porque, assim, não é só de escolas, são, assim, vários mercados que realmente vão ter que se reinventar, vai ter corte de custo, e uma das formas realmente é a questão da digitalização, né? A transformação digital que a gente está vendo hoje, são vários exemplos de mercado, tirando outras milhares que já estão, a gente tem aí de exemplos que a gente vai ter que começar a se reinventar. E é por isso que eu falo, né? Então, nosso plano, que a gente pensou, não está acontecendo, a gente tem que se reinventar, tem que colocar na cabeça, na verdade, quando eu falo de pensamento, mindset, é exatamente isso. Vocês têm que colocar na cabeça de que, assim, o mundo, a gente não consegue mais prever as coisas daqui. E, assim, antigamente eu falava que a gente não conseguia prever nem daqui a um mês. Hoje em dia a gente pode falar que a gente não consegue prever nem o que é amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Cada dia mais eu tento sair muito dessa questão de ouvir notícias ruins, ligar a televisão, mas às vezes que eu vejo só notícia ruim, né? E a gente vê aí a quantidade de casos que estão acontecendo, mortes, a gente não consegue prever o que é amanhã, né? As coisas estão acontecendo muito rápido e a gente não consegue mais prever. E o que a gente tem que fazer do nosso lado é se adaptar e ter esse pensamento que a gente tem que se adaptar e pensar que o mundo é diferente de 5, 10 anos atrás. E aí, só para entrar mais ou menos também aí no mercado corporativo, essa é uma figura muito conhecida no mercado, mas só para a gente dar uma passada rápida, mas imagine um projeto dentro de uma empresa, seja projeto dentro da escola, isso pode acontecer para qualquer um. Mas o que acontece? Vamos ver lá a figura aqui. Quando a gente começa a criar o projeto, o que a gente faz primeiro? A gente quer ouvir o que o cliente quer. Então, ele explica de uma maneira. Ele quer uma balança lá de madeira, 3 andares e uma árvore. E aí, o líder de projeto entendeu de uma forma, porque quando uma coisa é escutar, outra coisa é falar, né? Quando a gente escuta, a gente não consegue captar tudo, então acaba entendendo um pouquinho diferente. E aí, o analista projeta já um pouco diferente, ali já com alguma coisa errada no meio do caminho,
e aí vai passar para um outro lado que é o programador, né? A pessoa que vai desenvolver o software, então já constrói uma coisa meio capenga. Aí depois tem um consultor de negócios, que aí já é uma coisa muito maior, mais bonita, né? Documentação, uma coisa que a pessoa não gosta muito de fazer, já não tem uma documentação. Pede para fazer, mas não tem uma documentação. Que funcionalidades foram instaladas? E aí, de tudo que foi falado, né, talvez o principal ali nem foi feito. De repente, a coisas mais bonitas, mais legais foram construídas, mas o principal, o que o cliente realmente quer, de repente não foi construído. Como o cliente foi cobrado, né, por uma coisa também muito maior, a manutenção desse software, vamos pensar aqui de software, mas pode ser qualquer projeto, como foi a manutenção dele, finalmente, o que o cliente realmente queria. O que quer dizer isso? A gente acaba pensando muito que o cliente explica de uma maneira, mas ele também não consegue explicar o que ele quer, né? Então, no final, o que o cliente realmente queria é algo para balançar. Não precisava ser uma balança de madeira, 3 andares, não precisava ser isso. Podia ser um pneu ou qualquer outra coisa, ele queria algo só para balançar. E é o mundo que a gente está vivendo hoje novamente, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode pensar dentro dessa imagem aqui. E por que eu quis trazer aquela imagem? Porque era a forma como a gente construía projetos, era a forma como a gente fazia antigamente projetos, principalmente de software. Eu vou falar muito de software e depois eu vou colocar isso no mundo nosso aqui que a gente está conversando, tá? Mas no software era muito dessa forma que a gente construía. O que quer dizer isso? A gente construía num modo que a gente chamava cascata. E como a cascata funcionava? A gente pegava requisitos, entendia os requisitos, fazia o pré-projeto ali, começava a entender o que é o projeto, começa a implementar, começa a construir ele, verifica, né, faz alguns testes e depois faz a manutenção. Mas como que ele era feito? Cascata. Então, assim, a gente faz o requisito primeiro, pega todos os requisitos, terminando, a gente vai para a próxima etapa, vai lá para o projeto. Vai lá, trabalha no projeto, quando termina, vamos para o próximo. Então, era realmente passo a passo. Faz um, termina, vai para o próximo. Faz um, termina, vai para o próximo. E, de novo, será que é um modo que a gente consegue trabalhar hoje, pensando no que eu falei ali dos planos? Será que a gente fazer um projeto passo a passo e a gente construiu ele para que um ano a gente terminasse? Com a pandemia, será que não muda isso daí no meio do caminho? Então, se a gente fala que antigamente funcionava, hoje em dia não funciona. Porque se a gente está, de repente, o primeiro passo foi feito nos primeiros 3 meses, requisito. O segundo passo ia ser nos próximos 3 meses, agora a gente já não consegue fazer. O mundo virou, o mundo é outra forma, o mundo já está diferente. E é um pouco também do que acontece no dia a dia, né? Se a gente for fazer um projeto, o que a gente faz? A gente começa super bonitinho, a gente começa com super empolgação, faz bonitinho, mas quando vai se aproximando ali, a gente vai correndo, porque a gente vê que o prazo está atrasado, e isso é uma coisa super legal, tá? Não é só em projeto, mas a gente acaba fazendo isso. E também pode acontecer muito também no nosso dia a dia nas escolas, né? Quantos alunos não entregam a tarefa ou o projeto lá no final, faltando um tempo para entregar algumas horas, alguns dias antes que começa a correr. Isso acontece comigo também lá no MBA, né? Os alunos, parece que os alunos mais maduros têm um pensamento diferente. Não, sim, eu abro o trabalho 1 mês antes, 2 meses antes, deixo lá disponível para entregar a qualquer momento nesses 2 meses, só que faltando um dia, eles começam a me procurar, eu não lembro o que era para fazer. Pô, você teve 2 meses, mas é isso que acontece, é super normal. Léo, quer falar uma coisa? Eu queria perguntar para o pessoal quem enxerga isso aí também com os alunos nas escolas, assim, quem vê essa... eu vejo, estou falando aqui pelos meus filhos, nem pelos alunos na faculdade, porque eu vejo que às vezes eles se atrapalham no planejamento e aí sai ali atropelando o negócio todo, né? Isso é comum, vocês veem isso também aí com os alunos? Direto. A gente não foi educado para isso, né? Antigamente você fazia, entregava, era, não sei, do jeito que eu fui educada, né? E hoje em dia não, hoje em dia você tem muitas formas de pesquisa, então tem os prazos, a forma de trabalhar com os outros, né? Então também tem um trabalho que depende de outras pessoas também, que também não colabora. E em arquitetura, então, isso aqui é mais comum ainda. Mais alguém?
Quer colaborar? Todo mundo quietinho, né? Sexta-feira, imagina que sexta-feira todo mundo já tá cansado já, né? Eu tô super cansado também. Mas então, assim, é o que acontece mesmo, né? Seja projeto, seja nas empresas, seja, né, na vida pessoal, a gente acaba deixando para a última hora e acaba correndo e acaba não entregando exatamente o que a gente estava imaginando lá no começo. E então a gente tem uma outra forma de fazer, né? Então, se a gente, antigamente, a gente pensa na forma incremental de entregar, vamos pensar aqui na figura da Mona Lisa, né? A gente podia pensar antigamente como a gente entregava. Vamos fazer primeiro a cabeça, depois a gente faz uma parte do corpo, depois faz outra parte do corpo. Vamos entregar em fases, né? De novo, aquela forma do cascata que eu falei para vocês. Mas será que essa é a melhor maneira de fazer? Talvez não, talvez seja um modo interativo. O que é esse modo interativo? Poxa, faz um rascunho primeiro, mostra para a pessoa, mostra para o seu cliente, seja o cliente externo ou cliente interno, mostre para o cliente para ver se está no caminho certo, se é realmente aquilo que ele quer. Depois vai melhorando o desenho até chegar no final. Tem uma outra forma de pensar, mas assim, sempre na interatividade. Faz aos poucos, mostra para a pessoa, vê se está no caminho certo, está indo bem. Então é uma nova forma de pensar exatamente pelo mundo que a gente está vivendo hoje. As coisas podem mudar completamente. Eu falo muito no mercado corporativo que às vezes não é porque mudou alguma coisa dentro da empresa, mas pode ser alguma coisa fora também, né? O mercado, a economia do Brasil, de repente, mudou totalmente e a gente tem que mudar. O governo mudou, então a gente tem que mudar a forma. Então não adianta a gente fazer aquele planejamento, mas pode sim fazer o planejamento, mas que no dia a dia a forma que a gente for conduzir é diferente, a gente faz de modo interativo. Tem uma outra figura bem bacana que o Léo já mostrou nos outros workshops, e aí eu vou passar rapidamente, mas acho que é bom também para as pessoas que não conhecem. Como a gente construía antigamente, a gente construía o quê? Faz a primeira roda, depois faz outra roda, depois faz a carcaça e a gente tem o carro. Uma nova forma de pensar talvez seja assim, poxa, faz lá a patinete, depois faz a bicicleta, depois faz a moto e para depois fazer o carro. O que quer dizer com isso? Só para ilustrar. Na verdade, é para a gente ir mostrando aos poucos que o nosso cliente, de novo, seja interno, seja externo, para ver se é realmente aquilo que ele quer, porque de repente não é só, na verdade, se ele pensar que ele, lá no começo ele quer um carro, de repente não é o carro que ele quer algo que seja para a mobilidade, né? Então vamos mostrar aos poucos, mas fica um pouco ruim ainda essa imagem, então eu gosto dessa última aqui, que é, faz um carro mais simples para ele, mostra para ele se realmente é isso que ele quer, depois vai melhorando o carro, depois faz uma carcaça melhor e entrega o carro. Então, quer dizer, interativo, faça aos poucos, mas sempre mostre para o seu cliente, porque o mais importante aqui, e aí uma outra coisa que eu quero que vocês pensem bastante, é que quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa, tem que gerar valor para o outro lado. Então, é a mesma coisa. Se a gente quer dar alguma tarefa para os nossos alunos, a gente quer que gere um conhecimento para ele. A gente não quer que ele se entregue por entregar. A gente quer que gere alguma coisa. Então, por que não sempre, né, fazer com que eles entreguem aos poucos e a gente dando feedback constantemente, tá? E uma coisa, então, a gente tem que pensar, e aí muito forte, as pessoas têm essa confusão, é que agilidade é diferente de rapidez, tá? Então, o que quer dizer com isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês me respondem. Quem que é mais rápido se a gente for comparar entre um caiaque e um navio? Quem que é mais rápido? Caiaque. Caiaque. Navio, boa. É isso aí, navio. E se a gente for, por exemplo, fazer uma linha reta, vamos colocar aí 1 quilômetro, 2 quilômetros para ir numa linha reta. O que é mais rápido é o navio. Ele tem lá o motor, enquanto o outro vai ter que ir lá na mão e é mais demorado, então quando chega lá no final ele é mais rápido. Agora vamos pensar em outra forma. Se for em um rio em que tem vários obstáculos, várias coisas no meio do caminho que a gente não sabe que a gente pode encontrar, quem que é mais ágil? O caiaque ou o navio? É o caiaque, né? É isso aí, o caiaque. Então, a gente consegue ver essa diferença, né? Por que a gente fala de agilidade? Porque a gente vai se adaptando no meio do caminho, a gente vai conhecendo o que tem no meio do caminho e a gente faz os desvios e vai se acertando.
Então, quando a gente fala de ágil, o ágil não é porque a gente vai ser mais rápido. Pode sim acontecer de ser mais rápido, sim. Mas o mais importante aqui é que a gente se adapte e a gente consiga ser mais ágil, tá bom? Então, quando a gente fala de metodologia ágil, de ser mais ágil, a gente tem que ter essa diferença também na cabeça. Ou seja, agilidade é responder a mudanças, tá? Responder a mudanças e sem traumas, tá? Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça também que, assim, qualquer mudança que vier na metodologia, a gente vai se adaptar, ele é bem-vindo, as mudanças são bem-vindas. Por quê? Porque a gente quer entregar algo de valor para o nosso cliente, tá? A entrega, sim, pode ser mais rápido, só que a grande questão é que a gente vai fazer isso com frequência, né? Então, interatividade, sempre entregando aos poucos, mas dando um feedback antecipado. Então, a gente não começa uma coisa e só lá no final, quando entregar, que a gente vai dar feedback. Não, a gente vai sempre estar dando feedback e a gente vai se adaptando. E, consequentemente, a gente vai ter mais assertividade, né? Então, vai ter uma maior frequência de planejamento, a gente vai conseguir se adaptar de novo no mundo hoje. Se a gente planejou lá no começo toda a nossa estratégia já foi por água abaixo e a gente vai ter que se adaptar. Então, o ágil acaba ajudando isso, porque a gente vai fazer isso com frequência e a gente vai se adaptando. E, no final, também, a gente vai ter maior qualidade de entrega, já que nosso pensamento é sempre entregar algo de valor, algo de qualidade para o nosso cliente. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Estou fazendo, por enquanto, uma contextualização para a gente entrar mais a fundo no ágil, tá? Então, é aquela primeira parte sobre o mindset, o nosso pensamento ágil antes de entrar no Kanban, tá? Vamos pensar um outro exemplo aqui, que eu dei uma palhinha, né? Olha, queria só aproveitar aqui a tua palavra sobre mindset, sobre mentalidade, que eu acho que isso é uma grande coisa. Assim como eu vim da economia tradicional, de empresas tradicionais, escolas são empresas tradicionais e têm uma mentalidade tradicional, muito diferente da mentalidade das startups, e por isso que a gente começou esses workshops para trazer um pouco dessa visão da mentalidade de startup, que tem alguns benefícios interessantes que podem ser muito bem aplicados agora. E, obviamente, tem coisas que não se aplicam, né? De novo, tudo é luz e sombra, tudo tem prós e tudo tem contras. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente mudar a mentalidade nas escolas e se abrir, como vocês estão, obviamente, abertos, quem está aqui é porque está aberto a isso, mas abrir a mente para essas coisas novas, para aprender, entender e aplicar da maneira que achar melhor cada um no seu negócio. Então, eu só vou fazer esse parênteses sobre mentalidade, que eu acho que a chave do negócio é mudar a nossa mentalidade, ou abrir a mente para essas novas coisas sempre. Isso aí, obrigado, Léo. Importantíssimo isso. E aí, se a gente fala, por exemplo, então já dei uma palhinha, mas se a gente pensa na nossa carreira, antigamente a gente pensava do modo linear, né? Então a gente pensava lá, vamos estudar, vamos primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, né? Vamos entrar para uma faculdade, e aí a gente vai ser estagiário, trainee, a gente vai ser contratado, e a gente vai começar a vislumbrar para ser gerente, diretor, vice-presidente, CEO. É um caminho aí que a gente pensa na nossa carreira, né? Mas será que realmente isso acontece hoje? Hoje também já é um pouco diferente o mundo, né? Então, essa é como que a gente vive hoje. A gente começa a estudar, é contratado, estagiário, trainee, mas chega um momento que a gente já não sabe. A gente, de repente, quer mudar de profissão, a gente quer mudar de área, quer ser empreendedor, quer ser o que a gente chama de intraempreendedor, que é trabalhar dentro da organização. Não vou entrar muito em detalhe, mas acho que é legal depois a gente conversar um pouquinho mais para quem quiser saber. Então, o mundo também é diferente hoje na perspectiva também da pessoa. As coisas estão mudando. Existe uma... e aí vocês também devem conhecer, mas existe algumas pesquisas que falam que grande parte dos cursos da graduação são de profissões que não existem mais a curto prazo. Então, de novo, o mundo é outro e a gente tem que ter isso na cabeça e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, tá? Uhum. E aí, então, a gente vai entrar agora na questão do ágil. Então, uma das primeiras coisas que é quando a gente fala sobre ágil é esse mindset, essa mentalidade, esse pensamento ágil. E ele nasceu com esses pensamentos, o que a gente chama de manifesto ágil.
Isso aqui tem num site, tá? Depois vocês podem, até esqueci de colocar a fonte, peço mil desculpas, mas dá para colocar isso no Google como Manifesto Ágil. Tem a versão em português também para quem quiser procurar. Mas são quatro itens aqui do Manifesto Ágil, tá? Pensem que o Manifesto Ágil nasceu no software, mas que a gente consegue adaptar isso para o nosso dia a dia e para qualquer área, como eu falei lá no início. O que quer dizer com isso? Vamos lá primeiro. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, a gente vai olhar muito mais a questão de interação, de estar conversando com as pessoas, olhar para o indivíduo, mais do que seguir um processo que existe, mais do que seguir uma ferramenta. De novo, faz sentido de tudo que eu falei, do mundo que a gente está vivendo hoje? Eu acho que sim, né? A gente está querendo muito mais conversar com uma pessoa, falar lá com o cliente para saber se está indo no caminho certo do que tudo aquilo que a gente planejou lá do projeto de um ano para a gente ficar seguindo aquilo lá. Não, vamos pensar nas pessoas, vamos falar com as pessoas, indivíduo, e ter essas interações. E aqui tem uma coisa importante, né? Que assim, o Manifesto Ágil, a gente coloca mais que, você pode ver que nos 4 a gente fala, indivíduos e interações, mais que processo e ferramenta. Não quer dizer que a gente não vai fazer nenhum processo, nenhuma ferramenta. Não, não é isso. A gente vai ter, sim, processo e ferramenta. Mas a gente vai olhar com muito mais carinho essa parte colorida, que é o indivíduo e interações, tá? Então, não acham que a gente não vai fazer a parte de baixo. Software no funcionamento mais que documentação, tá? Então, de novo, pense que aqui nasceu dentro do meio de software. Software no funcionamento mais que documentação. É um pouco do que a gente faz hoje também, né? Porque se a gente gasta muito tempo com documentação, daqui a 6 meses, será que aquela documentação está válida? Provavelmente não. E aí a gente vai ter que ficar revendo a documentação, refazendo, gastando tempo, quando o mais importante é gerar valor para o cliente, é fazer o software em si. Então, de novo, não é que a gente não vai fazer documentação, a gente vai fazer documentação sim, mas que a gente vai priorizar entregar algo para o nosso cliente, tá? Terceiro, colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. É a mesma coisa, se a gente quer vender, se a gente quer fazer um contrato, será que a gente tem que seguir aquele contrato, ficar brigando com o cliente, falar, ó, você assinou aqui no documento, aqui está escrito que a gente vai fazer isso. Não é isso, né? Vamos nos adaptar, vamos entregar algo que gera valor. Será que a gente consegue ter a empatia das pessoas a partir do momento em que a gente segue esse contrato ou porque a gente está atendendo a solicitação do nosso cliente, né? E, de novo, seja cliente interno ou externo. Então, a gente pode sim ter o contrato, mas que a gente vai priorizar a colaboração com o cliente. E a última aqui, a quarta, que é responder a mudanças, mas que seguir um plano. Então, ele faz esse link com o primeiro também, né? Então, vamos, com o primeiro e com vários, né? Vamos seguir, não precisa seguir o plano, mas vamos responder mudanças. Mudanças são bem-vindas. Veio alguma mudança? Vamos receber, vamos olhar com carinho, vamos fazer essas mudanças, vamos, no caso do software, vamos fazer essas mudanças no software, não tem nenhum problema, tá? Então, de novo, ele nasceu no software, mas vejam que a gente pode utilizar isso no dia a dia, muita questão de adaptação, muita questão da parte humana, pessoas, que eu gosto muito quando a gente fala de inovação. Ontem, na palestra que eu dei lá na Singularity, eu falei muito isso, a gente falou muito de inovação, mas não é a tecnologia que é inovação, tá? A gente falou muito de transformação digital hoje também, mas começa, qualquer organização, qualquer empresa, ele tem pessoas lá dentro. A inovação começa com as pessoas. E o Manifesto Ágil é exatamente isso, são pessoas. Mais do que tecnologia, são pessoas. Tecnologia é um meio de chegar até lá, ele pode acelerar muito, mas tem que começar com a pessoa e tem que começar, como o Léo acabou de falar agora há pouco, a questão do mindset, dessa questão da gente querer aprender, né, coisas novas, vir do zero. Vocês estão aqui, então também eu super agradeço, porque se vocês estão aqui é porque querem aprender coisas novas, querem se adaptar. Então, isso já é um grande caminho para a gente entender o mundo que está acontecendo hoje e por que o ágil está sendo muito falado. E também a gente pode pensar, já que eu falei de pessoas, exatamente isso, né? Se a gente está falando de pessoas também mudaram, né? A forma de pensamento, existe, eu gosto de falar muito que daqui a alguns anos, duas coisas, eu vou falar, né? Uma que é da minha palestra, que eu falo e aí eu quero perguntar para vocês, o que aconteceu em 2018, faz 2 anos atrás, em 2018, o que aconteceu em 2018 que não foi a Copa do Mundo e não foi a eleição? O que aconteceu em 2018? Nem o Léo sabe, né? Em 2018, olha que interessante, em 2018 as pessoas
que nasceram no ano 2000 fizeram 18 anos. O que quer dizer com isso? Pessoas dos anos 2000 estavam começando a entrar no mercado de trabalho. Então, olha, assim, 2000, né? Imagino aqui a maioria, mas putz, a gente viveu o ano 2000 há pouco tempo atrás, né? Foi há pouco tempo atrás. A gente estava naquele negócio da troca de milênio. Putz, vai virar 2000, que bacana. Pô, já faz 18 anos. Então, o que quer dizer com isso? A gente já vai ter 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. 5 pensamentos diferentes trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. E a gente tem que se adaptar, né? Então, o modo de pensar também é diferente. Tem alguns exemplos aqui, mas eu quero destacar alguns aqui, que antigamente a gente tinha chefe, pessoas que mandavam, que falavam para seguir um caminho X, e hoje a gente tem muito mais líderes. Então, de novo, uma nova forma de pensar. A gente tem também a questão foco no produto. Antigamente a gente entregava muito focado no produto, hoje a gente tem o foco nas pessoas, a gente quer entregar algo de valor para ele. A gente não fica apegado no produto em si. A gente, por causa da questão dos chefes, a gente tinha muito mais um controle, né, que a gente chamava de comando e controle, e hoje a gente tem muito mais um facilitador, uma pessoa de confiança. É uma nova também forma de pensar. Voltando aqui, a questão de que a gente pensa muito mais na questão da criatividade hoje em dia, né, do lado direito da intuição. É muito mais importante que a gente está pensando exatamente por questão de inovação, a gente pensa muito mais em criatividade. Então, de novo, é um outro mundo, novas pessoas que a gente está lidando. E tem 2 pesquisas para 2020. Vamos olhar aqui, a primeira que é do LinkedIn, que mostrou que os 5 soft skills para 2020 é a questão da criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, que a gente está falando bastante, e inteligência emocional, que é super importante nesse momento de pandemia, tá? Então, se a gente está falando de criatividade, né, mais ou menos que a gente vai falar hoje, estamos falando hoje do ágil, persuasão, colaboração, com certeza, e a gente também vai mostrar o porquê que o ágil utiliza bastante a colaboração, e adaptabilidade nem preciso falar. Hard skills, nem vou entrar aqui na questão do hard skills, acho que não é o momento, tá? E vamos aqui para o outro lado, que são as habilidades para 2022 do World Economic Forum. Olha aqui também as coisas que também fazem relação aqui, as habilidades em crescimento. Pensamento analítico e inovativo, então se vocês estão aqui, é esse pensamento de inovação que vocês já estão tendo. A aprendizagem ativa, né, tá sempre aprendendo, estratégias de aprendizagem. De novo, criatividade, e aí originalidade, iniciativa. Aqui no quinto, pensamento crítico. Então tem muita coisa que também faz sentido, porque a gente está falando desse mundo atual, de coisas novas e a pessoas novas, e a gente tem que se adaptar com tudo isso. Queria reforçar o lance da mentalidade, tá, Lê? Desculpa te interromper aí. Tudo isso que você falou nos 2 últimos slides tem muito a ver com aquela mudança de mentalidade. A mentalidade de contratantes, por exemplo, mudou, né? Hoje se começou a olhar muito mais para essas soft skills do que para as hard skills na hora de contratar, em muitos segmentos, né? Obviamente não em todos, mas é a mudança de mentalidade que a gente está vendo no mundo e que a gente precisa trazer para dentro das nossas instituições, né? E em minha defesa, a minha memória é muito ruim, eu não lembraria nunca, eu não pensaria nunca o que aconteceu em 2018, cara. Normal. Na época que eu fazia essa palestra era em 2018 e o pessoal também nem tinha se tocado também. E aí o ágil, uma forma que a gente trabalha no ágil, então, é exatamente fazendo essa relação do que eu falei para vocês, né? Antigamente, um time tradicional tinha um gestor, tinha um chefe ali que comandava uma equipe. Quando a gente fala de ágil, a gente está falando de auto-organização, de pessoas, todo mundo ouve um ao outro, todo mundo colabora, a gente se adapta pensando nessa questão da criatividade, dessa questão de que todo mundo cocria. E a gente, então, não tem mais um chefe ali, a gente tem um líder, um cara que também faz parte, que ouve, né, lá em cima no slide, 2 slides no anterior, é isso, né, não é o cara que fala, é um cara que ouve também. Então, ele ajuda nessa questão de um time auto-organizável, que todo mundo se ajuda lá dentro, tá? E o ágil é exatamente, uma das coisas é exatamente isso, né, essa auto-organização e que todo mundo colabora. E com tudo isso que eu falei, então, pensem que o ágil, na verdade, é uma das formas que a gente pode trabalhar.
E a gente vai colocar o ágil para tudo? Não, não vai colocar para tudo. De novo, essa imagem para mim é bem ilustrativa, que ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver para tudo. A gente tem que entender qual que é o nosso cenário, a gente tem que entender se realmente faz sentido ou não, dentro do todo o contexto que eu falei, e aí sim a gente colocar o ágil dentro da equipe ou da organização, se realmente faz sentido, tá? Então, essa provocação que eu quero fazer para vocês. Não achem que, putz, aprende o ágil, vamos colocar para tudo, porque vai resolver todos os problemas do mundo. Não, não é isso, tá? Então, entenda primeiro o cenário para depois saber se vai colocar ou não. Até porque o ágil a gente tem várias formas de se fazer, né? Então, como eu falei para vocês, Kanban é uma delas, existe o Scrum, existem outras mais que a gente pode colocar também. Eu falei muitos exemplos de TI, mas vamos tentar entender aqui que o ágil não é só para TI. Existem outras formas, existem outros exemplos, e é por isso que a gente está falando aqui de utilizar o ágil para as escolas também. Então, o ágil não é só para TI. Ele pode ser feito para casamento, por exemplo. Existe casos reais de conhecidos meus que utilizaram o casamento. Por quê? Vamos lá. Eu sei que o Léo aqui é casado, eu sou casado, e imagino que tem algumas pessoas casadas. Mas como que a gente, por exemplo, eu vou contar a minha história aqui de casamento, porque cada um casa de um jeito, né? Mas minha história, a gente planejou nosso casamento, e aí a gente tinha uma lista de coisas para fazer. O que era? Vamos marcar a igreja, vamos conversar com o padre, vamos marcar o buffet, contratar o buffet, vamos alugar o espaço, vamos contratar a decoração. Então, tinha várias coisas para fazer. Será que a gente conseguia fazer isso num planejamento, né, linear? Não, a gente não consegue. Cada um tinha uma agenda, tinha que ajudar a estar no mesmo local com minha esposa. Então, a gente utilizou, por exemplo, o Kanban para isso. Tá? Então, eu vou explicar mais um pouquinho o Kanban, mas a gente utilizou uma metodologia ágil. A gente não, né? Um amigo meu utilizou a metodologia ágil exatamente para fazer interações. Vamos fazer essa semana, vamos pegar só a questão da igreja. Na semana seguinte, agora vamos pegar a decoração, vamos pegar... A gente fez interação, deu aos poucos, colocou isso num quadro visível, que a gente vai falar também disso, que é a questão da gestão visual, e utilizou o ágil para o casamento. Então, meus amigos utilizaram a metodologia ágil para o casamento, tá? Outra forma, a gente vai falar muito sobre isso, crianças. Dá para utilizar com crianças também a metodologia ágil, não é só dentro da nossa escola, como eu tinha colocado aqueles 3 pilares, com pais, filhos e escola, mas com os filhos também dá para fazer. Esse é um exemplo real, tá? De um Kanban feito para criança, tá? Eu também vou entrar mais em detalhe depois, mas eles conseguiram fazer de uma forma que as crianças também tinham seu quadro Kanban e eles conseguiam fazer essa organização do dia a dia das crianças. E, de novo, no momento de pandemia, talvez faça muito sentido para as crianças terem um quadro Kanban ali dentro de casa, tá bom? São 2 exemplos para mostrar que realmente, sim, a gente consegue trabalhar em outros... Pessoal, tá dando para ouvir? Porque apareceu para mim que tá ruim a conexão. Para mim tá normal aqui, Ale. Queria falar 2 coisas sobre o Kanban aí, que eu acho que para todo mundo, mas em especial para as crianças, ter o quadro assim, desse jeito que o Ale está mostrando, mesmo na parede ou em algum lugar visível, é muito melhor do que no computador ou qualquer coisa assim. Apesar de eu ser um cara de tecnologia e gostar, eu acho que nesse caso funcionaria melhor, minha visão. Adoraria ouvir de vocês. E a outra coisa é que a Isa tinha uma pergunta. Fica à vontade para fazer, Isa, por favor. Peraí que eu estou abrindo minha câmera. Não, eu tinha Léo e Ale, mas é que agora saiu do contexto e eu não queria interromper o raciocínio do Ale. Mas só rapidamente, depois a gente retoma isso no final do nosso encontro aqui. Pode falar, pode falar, porque acho que a ideia aqui é realmente a gente fazer uma coisa fluida, mas com interrupções também, tá? Não, é que a hora que você estava falando sobre soft skills, eu me lembrei de um ponto que a gente discutiu em reunião de equipe, assim, 10 minutos antes de entrar aqui, que é sobre todo mundo tem que ter todo mundo tem que se adaptar a esse novo mundo, né? Mas nas escolas, algumas escolas estão enfrentando algumas questões que inclusive esbarram no ordenamento jurídico, como por exemplo o direito à imagem.
Então, os professores estão se vendo obrigados a gravar aulas e, enfim, fazer lives. E as escolas têm discutido muito essa questão, né? Até que ponto você pode ou não, enfim, obrigar esse professor? Você tem que respeitar isso, essa vontade. Mas também, por outro lado, o fato é que a gente hoje está vivendo num mundo exposto. Porque ainda que você não grave essa aula, o aluno tem ferramentas para gravar a aula de outra forma, e para fazer memes, e para isso, para aquilo, enfim, você não consegue blindar totalmente o mundo virtual, como você faz no físico. Então, o fato é que, né, nessa questão de soft skills e de todas as habilidades que a gente tem que se desenvolver nesse novo mundo, eu acho que também a gente tem que trazer um discurso, e daí eu queria muito ouvir sua opinião, Ale, qual que é o mindset das startups nesse sentido, porque eu acho que a gente fala de soft skills, mas os valores continuam os mesmos. A gente tem que se modificar e, enfim, se renovar, e todo dia a gente dorme acreditando que uma coisa é certa, acorda já falando, não, tá errado, eu preciso pensar de outra forma. É isso que está todo mundo enfrentando. Mas o fato é que os valores são os mesmos, ou seja no mundo físico ou no virtual, a gente tem que ter uma ética agora, né? A gente tem que travar aí um novo relacionamento ético, que eu não sei se necessariamente precisa ser explícito, se a gente precisa produzir algum, entre aspas, bem entre aspas, manifesto para esse novo mundo virtual, a gente tem que regrar os nossos comportamentos, ou se a gente vai intuitivamente nisso, entendeu? Mas só contextualizando a questão. Mas pode deixar para discutir isso lá na frente, Alex, que eu sei que você vai entrar na parte prática agora, que interessa para todo mundo aqui de metodologia. Tá, Obrigada. Acho que de nada. Eu acho que vale a pena essa discussão, sim. Eu vou colocar, acho que, dois exemplos para a gente ilustrar, tá? Eu gosto de falar muito de que a gente tem que ser muito provocador e pensar, se a gente pensa em inovação, a gente tem que provocar muito, tá? E principalmente questionar. O que quer dizer com isso? Vou falar de um exemplo de grandes corporações. E eu passei por isso, tá? Teve uma empresa que eu trabalhei, uma grande empresa do mercado financeiro, que um fornecedor falou assim, posso colocar o logo da empresa de vocês no meu site? E aí a primeira resposta das pessoas dentro da minha empresa que eu trabalhei falou assim, não pode, porque a gente nunca deixou utilizarem o nosso logo. E aí as pessoas foram questionar dentro, né? Pô, por que acontece isso? Assim, não colocar o nosso logo no site de outra empresa? Sim, é fornecedor, fez um bom trabalho bom, por que não colocar? E a primeira resposta foi assim, acontece isso, é uma coisa que todo mundo fala, então a gente não dá para colocar. Internamente a gente foi atrás, perguntar, pô, mas por quê? As pessoas falam, não dá para colocar, não dá para passar o nosso logo, não sempre funcionou assim, não dá. E a gente foi conversar, chegou um momento que a gente foi conversar com o presidente. Presidente, por que não pode colocar o logo? Porque, assim, é uma fornecedora super bacana, fez um trabalho legal, que ele colocou o nosso logo como referência. E o presidente falou assim, eu também não sei, não tem isso, por mim pode colocar, não tem problema. Então, quer dizer, é uma coisa que estava dentro lá da cultura da empresa, muita gente sempre achou, mas nunca ninguém questionou também, e virou uma regra lá. Então, eu acho que é a primeira coisa, né? Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem que ser questionador, tá? Então, é a primeira coisa que eu falo. É claro que dentro da ética, que eu acho que é super importante, tá? Mas, assim, a gente pode ser questionador, sim. E se a gente fala, né, aquela velha questão assim, putz, vamos sair da caixa para ser mais criativo, nem sei que caixa é essa, né? Mas que a gente dá para ser, sim, questionador. A segunda coisa, e aí falando um pouquinho de startup, aí o Léo também pode me ajudar bastante, mas para mim é muito isso de questionar, né? Um exemplo aqui é a questão do Uber, né? Não sei se vocês lembram, mas foi pouco tempo atrás que o Uber chegou e naquele primeiro momento, o que aconteceu? Os taxistas não queriam de jeito nenhum, fez um lobby, teve a questão das brigas naquele momento, o governo, mas o Uber estava lá, claro que tem a questão de dinheiro e tal, não sei o que eles chamam bastante dinheiro para entrar no mercado e tal, mas eles vieram, né, insistiram, porque sabia que tinha uma oportunidade.
Hoje a gente convive super bem, né? Por quê? Porque a gente tem esse mindset de que a gente não quer mais ter um carro, a gente não quer pegar um táxi. A gente quer mobilidade. Se a gente precisar um dia pegar metrô, depois no patinete, a gente vai fazer isso. Se a gente quiser ser mais barato, de repente é o Uber. Se a gente quiser ser mais rápido para chegar, de repente é o táxi, porque em um corredor como em São Paulo, o táxi é mais rápido. A gente consegue conviver com isso. Então é um pouco disso, dessa provocação e de estar questionando a todo momento, tá? Eu queria... Oi, fala aí, por favor. Não, eu acho ótimo. A única, eu acho que trazer o mindset das startups para as instituições de ensino é fundamental. Mas eu vejo a grande barreira que a gente tem que transpor é o fato que o Léo comentou já no começo da nossa reunião, é o fato das instituições de ensino serem muito estruturadas, né? É um raciocínio linear, é uma coisa bem estruturada, bem metódica. Eu vou te falar, assim, não é só escola, tá? De novo, mercado financeiro que eu trabalhei. Imagina essas pessoas também com 50, 60 anos de mercado. Então, é complicado mesmo, mas é a questão, né? A gente tem que começar por algum lugar. A saber provocar, é saber questionar e tentar fazer essa mudança organizacional, que é um pouco do que a consultoria faz nesse mercado. Porque eu falo isso, que santo de casa não faz milagre. Então, assim, quem está lá dentro da organização, ele pode ter um monte de pensamento, um monte de coisa, querer questionar, mas às vezes também não consegue sair do lugar. E às vezes uma pessoa de fora vem falar, aí ele consegue mudar o pensamento. É isso. Eu acho que é esse mindset que a gente tem que trazer para dentro. Fala, Léo, desculpa. Imagina, normalmente santo de casa não faz milagre mesmo. É legal ouvir alguém de fora porque não parece imposição. Mas eu acho que essa mentalidade precisa mudar na gestão. Mantenedores, gestores, os professores, e aí mudar a mentalidade toda. Agora, eu vou me arriscar aqui a falar um negócio, vocês me corrijam se não concordarem. Tem um ponto nessa mudança de mentalidade que eu acho que está enraizado na nossa cultura, na cultura do ser humano, mas muito na cultura brasileira, que é punição ao erro. A gente cresceu punindo o erro, a gente aprendeu assim. Isso tem de mudar. Para essa mentalidade mudar, talvez o primeiro passo seja parar de punir o erro. É claro que a gente não quer que professores, gestores errem com os nossos clientes, com os nossos alunos. Isso não vai funcionar. Então, vamos criar um lugar, um ambiente, um espaço em que essas pessoas possam experimentar e errar antes de levar para o cliente final, tá? A gente em programação fala, né, que você está em desenvolvimento e em produção. Então, antes de colocar em produção, que ela tá no ar para todo mundo, testa aqui, experimenta aqui, como a gente faz no desenvolvimento de aplicativos. Então, qualquer funcionalidade nova no Filho Sem Fila, por exemplo, a gente prototipa, pede para os clientes palpitarem, depois desenvolve, testa e só aí lança. Então, criar um processo que permita essa experimentação e não punir o erro, ao mesmo tempo que não deixa chegar o erro para o cliente, que seriam muitas reclamações, obviamente, né? Então, cria esse ambiente para teste, para experimentação, e talvez fique mais fácil de as pessoas acompanharem essas mudanças, né? Eu concordo plenamente, Léo. Eu tenho uma palestra que eu dou para bastante empresa, que é exatamente esse tema, que é a cultura do erro. Para mim, realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada. Vamos lá, acho que temos só mais 15 minutos, tem um monte de coisa para passar ainda. Até peço desculpas às pessoas, que a discussão está boa, mas acho que a gente vai passar um pouquinho do tempo, tá? Então, se quem puder ficar um pouquinho mais, só peço desculpas pelo tempo que vai passar, tá? Tentar correr aqui um pouquinho. O ágil, então, ele é dentro de um guarda-chuva, então a gente tem todo esse pensamento que a gente entendeu sobre o ágil, de não ser mais rápido, não ser só rápido, né, mas ser realmente ágil, dessa questão de interatividade, pessoas, entregas contínuas. E aí sim, debaixo desse guarda-chuva do ágil, o Kanban é uma delas, que é o que a gente vai falar mais, tá? O que é o Kanban em si? Ele é um quadro, que é mais ou menos isso. Isso aqui só para vocês entenderem, tá? Ele está super complicado, mas é exatamente para desmistificar. Isso aqui também ele pode ser simples, tá? Então não precisa entrar em detalhe aqui. Mas só para vocês saberem, é uma forma da gente fazer, não tem uma estrutura pronta,
na questão das colunas, tá? Então, a gente pode ver aqui que isso aqui é um exemplo de software. Então, tem a análise, tem o design, tem a construção, os testes. Aqui tem tudo, mas não se apeguem aqui à forma, não precisa olhar aqui em detalhe, tá? Mas a ideia aqui é que você passe... normalmente a gente utiliza post-it para isso, tá? Então, essas cores verdes, laranjas, amarelo que tem aqui de quadradinho, é exatamente seus post-its. E a gente vai passando, cada passo a gente vai movimentando o post-it, tá? E a gente tem ali, na parte da esquerda, todas as tarefas que a gente quer fazer. E aí a gente prioriza. A gente fala assim, ó, isso daqui é muito mais importante, isso aqui não é tão importante, isso aqui é superficial, dá para deixar para depois. Então, a gente prioriza ali o que é realmente mais importante, lembrando daquele pensamento. A gente sempre vai entregar algo que gera valor para o nosso cliente. De repente, tem algo supérfluo que não vale a pena. E aí, eu vou pegar de novo aquela nossa imagem do cavalinho ali, né? Será que a gente vai fazer algo bonitinho lá no começo para depois correr, porque o mais importante a gente não conseguiu fazer? Então, a gente faz ao contrário. Vamos priorizar o que é realmente importante e vai entregando aos poucos e vai passando, tá? Mais um exemplo aqui para vocês, aí começa a ficar um pouquinho mais simples. Então, quando a gente fala de backlog, é aquela lista enorme de coisas que a gente tem que fazer, independente se a gente vai fazer ou não, mas coloca ali, tá? E a gente vai passando post-it de acordo com a prioridade, e aí tem aqui um modo diferente, que é o fazendo e pronto. Então, a gente faz um post-it, a gente trabalha em cima dele, foca naquele trabalho que está escrito naquele post-it, e quando termina, a gente coloca no pronto. Nesse caso aqui, depois do pronto, do design, da coluna do design, aquele pronto vai para desenvolvimento. Então, aquele post-it começa no fazendo design, depois vai no pronto do design, depois vai para o fazendo desenvolvimento, no pronto desenvolvimento e assim por diante até chegar ao final, tá? Então, é uma coisa simples de você visualmente ver o que você está fazendo, quais as prioridades, quais são as coisas que realmente geram valor para o nosso cliente, gera valor para aquela pessoa que a gente está trabalhando, e a gente consiga fazer passo a passo, tá? Backlog é um negócio muito de programação, tá? Mas é uma lista de afazeres, assim, tá? Então, o que estava escrito ali, né? Backlog, no fim das contas, é tudo que você tem para fazer e você tira aqui da lista e começa a executar e vai colocando nas outras colunas ali, tá? Só para trazer, não deixar o termo de programação aí muito solto. Obrigado, Léo. Então, aqui também é uma outra forma, tá? Então, assim, tem o to-do ali, que seria como se fosse todas as tarefas listadas por ordem de prioridade, e a gente, quando estiver fazendo, é o ongoing, é o que a gente está fazendo naquele momento, e quando terminar, ele vai lá para o dono. Então, é a questão de que a gente, de novo, prioriza, sabe o que gera valor para o nosso cliente, não segue um plano, né? Então, ele pode ser flexível, a gente pode ir mudando, porque de acordo, né? De novo, o mundo é diferente, as coisas podem acontecer, a gente tem que se adaptar. E qual que é a ideia, então, do Kanban? É entregar, fazer entregas menores, né? Então, são essas tarefinhas que a gente vai fazendo, então, tarefas menores e constantes, mas a gente quebra bastante tarefas para a gente entender. Tem um acompanhamento contínuo, e aí esse acompanhamento contínuo é exatamente pelo fato de que as pessoas estão olhando como é um quadro físico, né? A gente tem um virtual, que é o Trello, que a gente vai falar, mas a ideia, eu gosto muito quando ele é físico, ele está visível, porque as pessoas sabem o que cada um está fazendo. Não precisa de um chefe para pegar todas as tarefas de todo mundo e falar numa reunião mensal, reunião diária do que a equipe está fazendo. Está ali no quadro, as pessoas batem o olho, de novo, é um quadro simples, né? Você está vendo? To-do, ongoing, done. E qualquer pessoa que bateu o olho está ali vendo e sabe o que está acontecendo e o que evoluiu de um dia para o outro. Então, esse acompanhamento contínuo é o aprendizado contínuo exatamente porque a gente está sempre conversando, né? Está dentro da equipe, a gente tem... eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas, mas a gente tem algumas reuniões diárias que a gente pode fazer. Dar um empoderamento, né? E aí, por exemplo, dar voz para as crianças também, né? Então, é aquele quadro de criança que eu mostrei para vocês. De repente, tem ali o post-it para a criança e ela mesma está mexendo o post-it porque ela sabe que fez. Ela não precisa falar lá para a mãe, acabei de terminar. Não, ela colocou lá e mostra que a criança também tem a responsabilidade sobre sua tarefa. O feedback constante, né? Então, vou pegar de novo o exemplo. Por que não fazer um feedback uma vez por dia com sua criança, lá no jantar, e
pegar o quadro e falar, ó, que legal, meu filho, você fez isso hoje, ou hoje você não fez nada, você não movimentou nenhum daqueles post-its. Então é realmente um feedback constante que você pode fazer todo dia, como fazer de repente numa sexta-feira. E por que sexta-feira? Eu coloquei aqui de propósito, né? De repente você começa a tarefa lá na segunda e na sexta-feira você faz um checkpoint com ele, né? Faz a checagem com ele, tudo que ele fez, e de repente você gamifica ele. O que quer dizer gamificar, né? Você dá alguma coisa que como premiação. E não precisa ser premiação em dinheiro, né? Pode ser de repente, ó, filho, se você fizer até sexta-feira essas tarefas que a gente colocou, que a gente fez junto, né? Que vai ser arrumar a cama, arrumar os seus brinquedos, fazer a lição de casa, no final de semana você vai poder ficar 2 horas a mais no celular brincando. Pode jogar videogame, pode fazer bagunça no seu quarto, não sei. Então, você dá alguma premiação para ele, é gamificar isso, né? Então, dá tarefa para ele, se empodera a criança, mas no final também dá algum tipo de premiação, tá? Então, é uma forma de gamificar, o que a gente chama de gamificar, e aí você dá responsabilidade para a criança também. E a ideia principal do Kanban é essa frase que eu também quero mostrar para vocês muito claramente, né? É parar de começar e começar a terminar. Por quê? Porque a gente tem isso também, né? Na nossa vida, a gente quer começar um monte de coisa, aparece as coisas, vamos fazer, mas a gente acaba não terminando muita coisa. Então, o Kanban ajuda a isso. A gente consegue ver ali quantas coisas a gente terminou e quantas coisas a gente começou. Se lá no quadro começa a ter muito post-it, 10 post-its para uma pessoa, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que começar a terminar as coisas e parar de pegar muitas coisas para começar. E a gente consegue fazer isso exatamente porque a gente sabe a prioridade que a gente conseguiu colocar. Eu esqueci de tirar, que eu tinha repetido. Então, de novo, mais um exemplo para vocês, mas o backlog, que nem o Léo falou, são todas uma lista de tarefas, de tudo que a gente tem. E aqui é um lado vivo, tá? Toda hora a gente pode ir colocando. E a gente pode colocar, por exemplo, tudo ali no backlog, o da semana, o que a criança vai fazer na semana, ou o que você vai fazer na sua tarefa, de repente você pode utilizar para você lá nas suas tarefas, tá? Dentro da semana você coloca o que você vai fazer na semana ou no dia ali na segunda coluna, e você vai movimentando os post-its de andamento e se está completo. E nesse caso aqui eu coloquei também, né? Se precisar verificar, ter um double check, alguém precisar fazer antes de estar concluído. Então, de novo, o Kanban é um quadro flexível que você pode construir da forma que você quiser, mas com esses pensamentos que eu passei para vocês, tá? Eu nem vou entrar aqui, que acho que não faz a questão, mas a principal coisa aqui, que o Scrum também é uma outra ferramenta dentro do guarda-chuva do ágil. E eu quero só falar uma coisa, de novo, não se atentem ao que está aqui, tá? Que acho que não é o caso. Mas, por exemplo, no Scrum, ele tem uma cerimônia que se chama stand-up meeting, que é o daily. O que quer dizer isso? É fazer reunião diária. 15 minutos no máximo para as pessoas falarem o que fez de ontem para hoje, o que pensa em fazer de hoje para amanhã, e se tem algum impedimento, alguma coisa que está te atrapalhando a fazer essas tarefas, tá? O que quer dizer isso, cara? 15 minutos. Ele chama stand-up meeting exatamente por isso, né? As pessoas fazem de pé, para que as pessoas... Se a gente fizer sentado, a gente vai ficar conversando por 1 hora. Seja rápido, 15 minutos, então as pessoas têm que ser sucintas, assertivas e responder essas 3 perguntas. Então, de novo, por que não fazer isso com as crianças? Por que não fazer isso nas suas tarefas, fazer as tarefas da escola? Faz uma reunião diária e a gente consegue ter esse feedback constante e saber o que cada um está fazendo. Queria dar um depoimento, a gente usa essa metodologia na empresa, como eu falei, a gente faz, inclusive, agora nesse período de distanciamento, né, cada um na sua casa, em home office, todos os dias, às 4 da tarde, a gente tem 15 minutos de reunião, todo mundo fala os status das coisas, enfim, como a Lei explicou aí, e é fantástico, porque não pesa. Ela é super rápida, não tem aquele negócio, putz, mais uma reunião, é rapidíssima, assim. E tem ferramentas que organizam, nem precisa, tá? Mas se você tiver um time um pouco maior participando e quiser regrar o tempo, assim, tem algumas ferramentas integradas, por exemplo, com Slack, que é outra ferramenta de comunicação corporativa que a gente usa, que vão dando tempo. Então, você bota lá, a conta é número de participantes e o tempo que tem para cada um.
E aí você consegue controlar isso bem, assim, dá um apito lá e você vai trocando as pessoas. E com o tempo as pessoas se acostumam a ser concisas desse jeito e o negócio vai fluindo de uma maneira muito legal. Tem uma, de novo, assim, a daily, né, o stand-up meeting, ele não tem um horário fixo do dia para fazer. Eu já fiz para algumas empresas e funcionou muito bem, por exemplo, antes do almoço. Por que antes do almoço? Porque todo mundo quer sair para almoçar, todo mundo está com fome. Então, se a gente falar 15 minutos de sucinto, funciona mesmo. Porque se fizer, de repente, no início do dia, no final do dia, a pessoa vai ficar falando. A ideia não é essa, tá? É ser sucinto, ser assertivo e responder a pergunta: o que fez de ontem para hoje, o que vai fazer de hoje para amanhã e se tem algum impedimento, alguma coisa que está bloqueando as tarefas da pessoa. A gente faz às 4 porque tem estagiários que saem esse horário. Então a gente faz para encerrar o dia. Tá? Por isso tem o almoço, mas tem o trigger também. Legal. Então é uma maneira aqui, só trouxe também uma coisa do Scrum, mas não se apeguem ao que tem a imagem aqui, que não é para esse workshop, tá? E a principal questão aqui que eu falei para vocês, que o Kanban, eu gosto muito porque ele é uma forma de dar gestão à vista, né? Então, de novo, você cola um quadro físico em casa, você cola um quadro físico quando a gente voltar, de repente, na sala lá dos professores, e vai mostrando para as pessoas. Então, assim, não precisa perguntar, de repente, para a pessoa, só bater no olho, você sabe o que o outro está fazendo, qual é a tarefa que ele está fazendo, sem precisar, eu brinco muito que, assim, dentro de empresas, por exemplo, o presidente não precisa ficar fazendo checkpoint com o diretor, com o gerente, ele já olha a equipe, todo dia ele passa lá na frente do quadro e ele sabe o andamento das coisas. É uma forma muito mais rápida e tirando que a equipe também começa a saber o que cada um está fazendo, né? Porque às vezes a gente tem que ter uma equipe lá de 5, 6, 7 pessoas e a gente nem sabe o que o outro está fazendo. Pô, dar um quadro desse também ajuda para as pessoas da equipe. Aqui mais uma forma de trabalhar com Kanban. Então, imagina que você pode fazer lá os cheques com as crianças também, né? Poxa, o que você fez lá? Vamos pegar a questão da limpeza, lá no meio do quadro. Pô, você dá um feedback ali para ele, ó, na segunda-feira foi assim, na terça-feira foi assim, você tem que melhorar. Então, é uma forma também outra forma de fazer o Kanban e dar essa gestão à vista para as crianças, tá? Vamos entrar agora no Trello, que aqui eu falei bastante, a gente tem que falar agora um pouquinho do Trello, que é uma ferramenta online. Em momento de pandemia, ela tem ajudado muito, já ajudava antes e agora está ajudando muito, porque o Trello é uma ferramenta que as pessoas podem colaborar dentro do mesmo quadro, tá? Ele é muito parecido, eu quero até mostrar para vocês como que ele funciona bem rapidinho, e depois eu uso na empresa. Mexam também. Que bom, legal. Então você sabe mais que eu, porque eu uso, mas eu uso ainda com certa moderação, porque eu gosto da questão da gestão à vista, tá? Eu gosto de colar, claro que nesse momento tem que ser virtual. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Quando você compartilhar aí, eu vou falar também, a gente também usa na empresa. Eu vou fazer também uma confissão que eu sou muito ruim contra ela, ou era muito ruim contra ela, não lembrava de colocar as coisas lá, e isso era terrível. Mas com o home office eu fui obrigado, porque eu não conseguia mais acompanhar o que estava acontecendo. Então, nas conversas sim, mas não no dia a dia. Então, eu me forcei a usar, baixei o aplicativo no celular, deixo uma aba do Google Chrome aberta aqui com o Trello, assim eu me forço a ver isso, mandar notificação, tudo, então ajuda demais. E está sendo fantástico, viu? Está sendo muito legal. O meu time de desenvolvimento sempre usou. Mas eu, com marketing, por exemplo, não usava. E passei a usar mais agora, nesses últimos 40 dias aí, e está sendo muito, muito bom. Legal, Léo. Eu só compartilhei aqui a tela e assim, eu já fiz o login e aí você pode escolher para fazer um quadro aqui, tá? Então, esse aqui é um quadro branco, assim, ele aparece, a primeira coisa é você criar um quadro e quando você cria um quadro, ele aparece dessa forma. O que a gente pode fazer? Ó, eu vou fazer assim bem rapidinho, só para vocês entenderem, depois vou colocar a mão na massa, tá? Mas a ideia é aqui, ó, adicionar uma lista. Então, eu posso fazer aqui o tal do backlog, tá? Então, é uma lista. Posso colocar lá o fazendo. Cria outra lista. Vamos lá, na verdade, aqui é para fazer, né? Aqui no outro, fazendo e feito. Então, eu fiz 4 colunas, que nem o Kanban lá, que é um dos exemplos que eu mostrei para você.
Agora a gente pode colocar as tarefas que a gente precisa fazer, né? Então, vamos colocar lá, preparar o workshop, construir os slides, PowerPoint, construir as imagens no Tracto. E aí a gente vai colocando a tarefa que a gente quer. Algumas coisas básicas que ele tem aqui, ó. Vou pegar aqui preparar o workshop. Eu posso, por exemplo, colocar membros. Aqui no caso só tem eu, mas imagina que se o Léo estivesse aqui, eu podia colocar o Léo aqui e adicionar aqui essa tarefa para ele, tá? Ah, putz, mas eu queria, na verdade, ver também a questão da prioridade, né? O que a gente pode fazer? Por exemplo, etiqueta, dá para utilizar. O verde não é tão importante, então eu vou colocar um verdezinho, aparece já para você o verde. Construir as imagens no Tracto, eu vou colocar uma outra etiqueta aqui, vermelho. Eu coloquei uma etiqueta vermelha e salvei. Então, eu consigo fazer isso da mesma forma do físico, eu consigo fazer isso aqui no Trello. Ale, faz um favor, eu queria te pedir para dar um duplo clique aí em qualquer card, só para abrir o card, e aí queria que você se colocasse ali, aí tem mais funcionalidades, tá? Então dá para a gente anexar arquivos, então se for criar tudo, mas o que eu queria era que você se colocasse para o pessoal ver como fica no card quando a pessoa está designada para aquela tarefa também. Podia ser legal. Para essa visão, né? Você coloca você mesmo ali em membros, só se adiciona, né? Você mesmo aí. Sim. Queria mostrar essa visão e como fica lá depois nos cards quando alguém tem, né? Essa visão eu acho muito legal, que tem as conversas aí e tudo mais, né? Aqui embaixo, né? Então a gente pode ir trocando informações aqui. Então vamos supor que o Ale pedisse para eu ir lá e construir imagens no Tracto. E aí eu tivesse dúvida, eu colocaria ali, olha, você não me mandou a imagem de referência. E aí eu pediria tudo por ali. Então você tem todo o histórico do desenvolvimento nesse card aí, né? De tudo que você está fazendo. E é super prático. E outra coisa que eu acho fundamental, data de entrega, né? Aí fazendo já uma referência às metas SMART, que a gente pode falar uma outra hora, você tem de ter o momento de entrega, né? E aí você pode colocar aqui a data de entrega, coloquei dia 15, e aí a pessoa sabe que o limite é até essa data, né? É isso aí. E tá vendo ali, ó, aqui ó, ficou o seu nome, tá vendo? No card ficou só as iniciais ali, né? Então, para mostrar que dá para ver tudo muito simples. E aí acho que uma das coisas mais importantes é exatamente isso, né? Pô, eu peguei esse daqui, eu vou começar a fazer. Então você pode pegar esse card, arrastar e colocar, como se fosse um post-it mesmo, tá? A gente está começando a fazer. Lembrando que se for um quadro compartilhado, o Léo também, por exemplo, vai estar olhando todas as atividades. Ele vai saber qual que é o dele, ele vai saber qual que é o meu, o que eu estou fazendo, já está com as iniciais aqui, e ele vai conseguir visualizar e também saber o que cada um está fazendo, tá? De novo, né, o Léo me ajudou bastante aqui, tem várias funcionalidades, eu não vou entrar em cada uma, porque eu quero explicar, na verdade, o básico, porque senão vai confundir todo mundo. Eu acho que depois a gente pode fazer um mais avançado, ou, assim, ele é super intuitivo, vocês podem também mexer, brincar, que o básico é esse daqui, tá? Você consegue fazer isso muito, muito facilmente, tá bom? Deixa eu só voltar para a tela. Então, o Trello é uma das ferramentas que a gente consegue criar e ele é tudo virtual. Eu voltei para a mesma, né? Tem que sair. Aqui. Então, o Trello é uma das ferramentas, aqui, beleza. E eu estava até pesquisando lá dentro do Trello e eu descobri que ele tem alguns templates prontos, tá? Então, tem uma lá, categoria de destaque, você vê lá que tem negócio, design, tem uma de educação. Então, talvez, se vocês acham que não querem construir do zero, tem alguma coisa que já está pronta, dá uma olhada também, tem uma categoria lá só de educação e tem alguns templates prontos que, de repente, faz sentido para o seu dia a dia, então você não precisa ficar reinventando a roda, tá? Então, é uma das dicas que eu quero dar para vocês. Aqui, então, a cara dele, como eu mostrei para vocês, né? Então, aqui eles já mudaram um pouquinho a questão das cores, já colocaram assim o que é cada não expliquei isso, né? Mas as cores não é só para colocar
a prioridade, você pode colocar para outras coisas, né? Então, aqui eles colocaram dividido o que é cada card, se é para o social, se é para gestão, se é para carreira. Ali também, como a minha conta não tem foto, então ele não aparece a foto, ele coloca as iniciais. Então, se você quiser colocar foto também, você dá para colocar. Então, às vezes a pessoa não precisa colocar só as iniciais, dá para colocar as fotos. Então, outras formas aí, um pouquinho mais avançadas que dá para fazer utilizando o Trello. Aqui uma outra está em inglês, né? Peço desculpas, mas eu peguei aqui um exemplo em inglês. Então, ele mostra aqui também. Ele dividiu, por exemplo, não em fazendo, feito, a fazer. Ele colocou lá, nova lição de casa, que vai fazer daqui a pouco, vai fazer nessa semana, está preparando hoje para fazer amanhã, o que está fazendo hoje. Então, de novo, é uma outra forma de fazer. E ele colocou ali, exatamente um exemplo de uma criança, de um adolescente que está com as atividades, né? Então, você pode fazer da forma que for melhor, se adaptar à forma que você achar melhor, mas, de novo, ele é visual, e você consegue acompanhar, consegue dar feedback, muito mais interativo, pequenas entregas, tudo que a gente falou aqui do ágil, você pode utilizar ele. E aí, então, qual que é a ideia aqui para a gente fazer aqui nos últimos momentos? Eu queria que vocês abrissem, então, o Trello. Para quem não se cadastrou, é só entrar no trello.com e começar a mexer ali no Trello. Acho que a principal questão é isso, né? A gente tem os últimos minutos. Eu queria que vocês mexessem no Trello. Se tivesse alguma dúvida, me chamar o Léo. Eu criei 3 exemplos para vocês fazerem, tá? Mas se vocês acham que tem algum outro, começa a criar. O que é a ideia aqui? Então, abre a conta no Trello, abre um quadro e 3 exemplos. Então, assim, por exemplo, para criança com acompanhamento dos pais. Cria lá os cards lá para arrumar a casa, arrumar os brinquedos, fazer a lição de casa. Se for para atividade dos professores, de repente criar slides, imprimir material, corrigir prova, ou para crianças, para as tarefas das crianças, né? Então, os professores mandando as tarefas para as crianças ou para os alunos. Então, eu coloquei aqui uns exemplos: fazer pesquisa na internet, leitura do capítulo X, fazer a capa do trabalho, entregar o trabalho escrito. Então, alguns exemplos aqui para vocês fazerem. E aproveitando, lá no Tracto, o Léo pode falar melhor, mas a gente criou também um Kanban físico, que aí vocês podem imprimir e fazer isso, colar na parede de casa. E, de novo, na volta pós-pandemia, vocês podem também colar no escritório de vocês, tá? Eu até sugiro que vocês peguem lá no Tracto essa arte que a gente fez. Eu vou pedir para fazer esses outros 3 exemplos que o Ale colocou aí também, vou deixar prontos lá em tamanhos diferentes. E minha sugestão é que vocês baixem isso lá do Tracto. Se quiserem fazer, obviamente, sozinhos, legal, é ótimo, mas também já está feito para facilitar. E mandem para os pais, como uma forma de vocês se fazerem ainda mais presentes com os pais, que vocês já estão se fazendo, mas também se fazer presente de um outro jeito, que é usando da empatia, trazendo essa percepção de que a gente tem de que está sendo também difícil para os pais e falando, olha, além de tudo que a gente já faz por vocês, falando de forma subliminar, claro, além de tudo que a gente já faz por vocês, a gente também está olhando para ajudá-los a organizar o tempo de vocês, o tempo das crianças, porque a gente sabe que está sendo uma carga diferente. Então, só de fazer isso, não precisa contar essa história toda, os pais começam a entender que vocês estão olhando mais abrangentemente para essa relação que vocês têm com eles. Isso, no fim das contas, fortalece o relacionamento entre vocês, escolas e os pais, tá? Então, a gente vai deixar tudo prontinho, se quiserem editar ou fazer os próprios, legal, e eu dou essa sugestão, né, de mandar para os pais aí para ajudá-los. Obrigado, Léo. Então, eu queria aqui nesse momento que vocês abrissem o Trello, mexessem um pouquinho no Trello. Se tiver alguma dificuldade para cadastrar, já chamam a gente. Onde que tem que clicar? Eu vou dar uns 10 minutos para vocês começarem a mexer e começar a criar também esses cards. Acho que vale a pena essa criação dos cards. De pegar talvez esses 3 exemplos, né, de criação, só para começar a mexer e, de novo, se adaptar.
ver se essas 3 colunas que a gente deu o exemplo, se é um exemplo bom, se existe alguma outra maneira. E, de novo, ele é super simples, parece complicado, mas o passo a passo que eu dei para vocês, o exemplo que eu dei para vocês, é o básico para começar. O restante, ele é um plus, é um a mais, e aí vocês podem começar a aprender aí no dia a dia, depois mexendo na ferramenta, tá? Quer complementar mais alguma coisa, não? Não, Ale, eu acho que é isso aí, cara. Acho que você falou bem. E se o pessoal tiver dúvidas, seria legal. Se alguém quiser até compartilhar a tela, mostrar o que está fazendo para tirar dúvida, fala que eu entrego a tela e o módulo de apresentação, tá? Inclusive, teve gente que falou que já usa, né? Não sei se vocês querem também dar algum depoimento enquanto o pessoal tá abrindo o Trello e fazendo o primeiro Kanban da vida, ou não, né? De repente é o segundo, 10º, mas não conheceu o Kanban. Ô, Ale, eu comecei a fazer aqui também, tô fuçando nele aqui junto com você. Ele é bem simples mesmo, ele é bem mais prático de se trabalhar, né? E aí eu comecei a fazer, que você deu a ideia de casamento, falei, boa, eu vou fazer. E aí comecei a colocar aqui algumas tarefas, né, que temos que fazer, o que estamos fazendo, que teve que dar uma parada por conta da Covid também, que não impactou só no trabalho, também na vida pessoal. E aí os concluídos eu ia começar a adicionar ainda. Achei bem bacana, gostei muito. Pô, que legal, Obrigada. bacana. E lembrando que, assim, né, a principal questão do Kanban é realmente a gente começar a terminar as tarefas, né? Então, de novo, se existe uma lista enorme de tarefas lá na coluna de fazendo, então tem alguma coisa errada, né? As pessoas estão pegando muita tarefa e não estão terminando nenhuma. Então, é uma forma visual de mostrar que a gente não está terminando nada, né? É mais acabativa, né? Não só a iniciativa. É isso aí. Você pegou legal, muito bem. Obrigada. Obrigada mesmo, viu, Ale? Muito bom. É isso. A Niva também falando aqui no chat que também está fazendo. Bacana, Niva. Então, espero que assim a gente consiga... eu vou trazer mais, só para a gente terminar daqui a pouco, né? Vou trazer também mais alguns outros exemplos, fazer um fechamento aqui. Mas a ideia realmente era vocês entenderem esse conceito do ágil, entender por que a gente está falando do ágil, por que nesse momento de pandemia faz muito sentido, já fazia sentido antigamente, mas agora a gente está vivendo um momento que realmente a gente tem que se adaptar. E o Kanban é uma coisa que a gente consegue utilizar de um modo visual e, de novo, pode ser utilizado de várias formas e vários públicos diferentes. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, mas se vocês quiserem pensar em outra também, tem problema, né? Por exemplo, para alunos, exemplo para as crianças dentro de casa. A Nilva falando aqui, vou compartilhar com a escola que estou assessorando. Obrigado, viu, Nilva? Espero que tenha sido bom mesmo. Para a gente terminar aqui, a gente já passou aqui 15 minutos do nosso tempo, peço desculpas novamente, mas acho que o papo foi bom. Eu queria só terminar aqui, e de novo, assim, se em algum momento vocês precisarem de alguma ajuda, estou lá no grupo também, tá, do Léo, e já agradecendo o Léo e dando parabéns para tudo que ele tem feito, que realmente é uma coisa super bacana, e podem contar comigo para outras coisas, e podem me chamar caso tenham alguma dúvida, tá? Aqui só mais alguns exemplos para vocês do físico, porque eu coloquei esse daqui para mostrar também que às vezes a gente tem alguma criança em casa que não sabe ler, por exemplo, mas de repente a gente pode colocar figuras para a pessoa, né, para a criança, de repente essa questão de escovar o dente, tomar banho, então pode fazer uma coisa simples, não precisa colocar escrito, isso ajuda também, coloca lá na porta da geladeira, mais abaixo ali, e deixa ele mexer lá no Kanban. De novo, empoderamento, dar confiança para as pessoas, para as crianças, mostrar que a gente vai dar um feedback também. Então, dá para fazer isso também de um modo visual, sem precisar estar escrito. Aqui é outro exemplo também de criação. Não vou entrar em detalhes, também está em inglês, mas também não precisa entrar em detalhes, porque acho que todo mundo já entendeu. Pode falar. Só para eu fazer um comentário sobre a sua tela anterior,
É uma forma da gente já ir, até na escola, a gente usa muito quadros de incentivo com os alunos na escola, tarefas, é até uma forma da gente já inserir isso, né, no subconsciente ali da criança para futuramente ela poder trabalhar com isso também. Achei muito interessante, eu vou até confeccionar com as minhas professoras aqui na quarentena para a gente começar a usar com os alunos até dentro das salas também. Então, Dani, outra forma que dá para fazer também, e eu acho que é exatamente isso, né? De repente você cria cada coluna sei lá, a lição de hoje, a lição 2, não sei, alguma coisa, cada coluna, e na verdade os post-its, na verdade, são a fotinho de cada aluno. Então a gente começa a mostrar que cada aluno está fazendo alguma coisa. Não precisa ser, o post-it pode ser a tarefa em si, né? Pode ser, de repente, a carinha das pessoas. Os aluninhos, bacana também, legal, adorei. Uma das últimas coisas aqui, o Trello para educadores. Léo, você quer falar um pouquinho mais? Porque você que encontrou isso daqui, acho que foi super legal também, né? Oi, Ale, na verdade não foi nem eu que encontrei, sabia? Foi o Vitor, que está lá no nosso grupo também, que fez um workshop na quarta-feira sobre ferramentas do Google, lá, né, sobre usar o Google de forma mais criativa, assim. Ele que encontrou quando viu a divulgação lá no grupo para esse workshop de hoje e mandou. Mas o que eu achei interessante, o que deu para eu ver, tá? É que primeiro está focado aí no planejamento para as escolas e tudo, como está dito aí para a organização de sala de aula. E é uma ferramenta gratuita, né? Então é legal, assim, com essa orientação para as escolas pode ajudar a criar esses modelos aí, ou utilizar os modelos que já estão criados lá. Isso aí. Então, dá uma notada aí nesse site aqui, o trello.com/education, que tem algumas coisas que eu não consegui me cadastrar, não consegui ver o que tinha ali, mas eu acho que vai também ajudar muito de vocês com coisas que já estão pré-formatadas lá e podem ajudar vocês, tá? E com certeza deve ter outras funcionalidades a mais para educação. Eu vou mandar lá no grupo e vou deixar também naquele Linktree que tem no descritivo do grupo e de vez em quando eu reenvio. Eu vou deixar lá para quem quiser pegar um link depois, tá? Tá bom. Uma frase que eu gosto muito é: soluções antigas não resolvem problemas novos. A gente está de novo em outro momento. São problemas novos que estão acontecendo e a gente tem que pensar nessas soluções que, de novo, dá parabéns para todo mundo que está aqui, porque realmente se vocês estão aqui é porque vocês querem aprender e entender outras formas de resolver esses problemas novos. E para finalizar, a última coisa aqui para a gente conseguir todo mundo descansar, pelo menos essa parte da manhã, a questão das pessoas também estarem muito está num momento diferente, né? A gente está todo mundo em casa, a gente não consegue às vezes se concentrar, é uma nova forma porque a gente não está lá na escola, não está no escritório, e como que a gente pode fazer isso? Eu falei um pouquinho de gamificação lá atrás, e uma das formas que existem para a gente começar a se concentrar e utilizando a gamificação é uma técnica chamada Pomodoro. E aí o Pomodoro, basicamente, a gente trabalha ali, passando aqui num ciclo, né? Os 25 minutos focados. O que quer dizer o focado? A gente não olha o WhatsApp, não olha e-mail, desliga tudo, a gente realmente foca lá os 25 minutos e a gente gamifica, mais uma premiação, né? Depois de 25 minutos a gente tem 5 minutos de pausa, e aí a gente faz alguma coisa, volta para os 25 minutos de estudo, focado de novo, dá aquela pausa para descanso, e aí pode ser ver o celular, dar uma olhada na parte da internet, dar uma olhada na televisão, e a gente faz esses ciclos curtos para depois ter uma pausa maior. Então, lá no final, aqueles 20 minutos de pausa para descanso. Então, a gente gamifica isso daqui. É legal porque existem também vários aplicativos de técnica Pomodoro que faz isso para você, para apitar quando terminar os 25 minutos, quando terminar esses 5 minutos, tá? E é bem bacana porque quando a gente utiliza essa técnica
a gente tem uma produtividade maior, a gente consegue focar. Isso aqui é um exemplo para estudo, mas também pode ser feito para o nosso dia a dia do trabalho. Tem empresas que eu já fiz a consultoria, eles utilizam o Pomodoro e é bacana porque eles tinham uma placa, inclusive, falando assim, ó, estou no momento do Pomodoro, a pessoa colocar a plaquinha ali. Então, o coleguinha que queria fazer uma pergunta, ele sabia que não podia atrapalhar ele. Ele sabia que naquele momento ele estava concentrado e na próxima pausa, e aí ele virava a plaquinha, na próxima pausa ele fazia a pergunta. Então, porque é isso, né? Se a gente trabalha no dia a dia, qualquer pausa, qualquer interrupção que a gente tem, para a gente voltar a nossa produtividade, tem uma curva grande aí para voltar no momento que a gente está. Então, a ideia aqui é realmente a produtividade, e é mais uma técnica que eu queria deixar para vocês, exatamente, também já que fez aquele link da gamificação, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Ale, queria falar duas coisas sobre a técnica Pomodoro. Uma, está lá no Tracto também, essa arte a gente criou lá e deixou lá para quem quiser pegar, usar e mandar também para os pais, tá? E para os alunos, nesse caso também. E a outra coisa é uma curiosidade. Esse cara, o Francesco Cirillo, que criou a técnica Pomodoro, deu esse nome porque quando ele desenvolveu esse método aí, ele usava um timer como esse, eu peguei do site dele, inclusive, um timer como esse para marcar o tempo. Então saiu o nome técnica Pomodoro por causa do timer, que é um tomatinho, que Pomodoro é tomate em italiano. Legal, bacana. Bom complemento. Pelo menos para dar uma descontraída, né, Ale? Eu sei que você está preocupado com o tempo, mas achei que valia o conhecimento genérico. Sim. Aí. Obrigado, Léo. Aqui para o final, só para a gente terminar, então eu passei aqui 20 minutos. Eu queria só também utilizar mais uma ferramenta para vocês também, não sei se todo mundo conhece, mas é o Mente.com. Eu queria que vocês entrassem nessa ferramenta exatamente para a gente fazer o nosso check-out. Como a gente fez o nosso check-in, eu queria que a gente fizesse o nosso check-out também. Então, abre uma página aí na internet ou abre o celular de vocês. Eu queria só, para a gente fazer o check-out, em vez de ouvir um a um o que cada um achou, eu queria só que vocês entrassem nesse site aqui, o Mente.com. Você pode utilizar de novo o celular ou uma aba aí da internet e colocar esse código aqui, 94597. E aí vai ter 3 campinhos para você colocar 3 palavras. Então, eu queria que vocês preenchessem 3 palavras ou 3 sentimentos sobre o workshop de hoje, até para eu receber um feedback e fazer as melhorias que precisar fazer, né? Para saber se foi bom, o que vocês aprenderam, qual foi o sentimento, se ultrapassou muito tempo de tempo, né? Que a gente estava programado até 11h30, e eu tenho certeza que todo mundo tem tarefas em casa para fazer, né? Tem filhos, tem outras tarefas para fazer, então peço desculpas de novo pelo tempo, mas para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. O pessoal já está colocando aqui algumas palavras. Não tem certo ou errado, tá? É mais para eu ouvir vocês e entender um pouquinho para a gente fazer o nosso check-out. Pessoal, essa ferramenta é muito legal. Tem alguns outros modelos, não só essa nuvem de palavras, que eu acho genial para você ter essa sensibilidade. E uma sugestão que me ocorreu agora vendo a Ale usar, a gente usou num webinar recentemente também, é bem bacana e talvez vocês possam usar em algumas interações com as crianças para captar um pouco dos sentimentos delas ali. Claro, não os pequenininhos, mas talvez seja legal assim, em final de aula ou de alguma exposição que vocês estejam fazendo para eles, para sentir sentir um pouco como eles estão se sentindo, né? Talvez seja um jeito bacana. Léo, eu utilizo muito essa ferramenta, tá? Na sala de aula presencial, eu já usava ele, daí o pessoal tirava o celular do bolso. Tirava o celular do bolso é estranho, né? Porque todo mundo já fica com o celular na mão, principalmente durante a aula, né? Mas eles abriam e completavam isso daí. No final da minha aula, eu sempre utilizei ele. E agora no online também faz muito sentido, né? É uma maneira, exatamente como eu falei para vocês. Às vezes a gente está aqui do outro lado, não sabe a reação das pessoas, porque a gente deixa a câmera fechada, e aí no final a gente pode utilizar essa ferramenta. E de novo, não precisa ser só no final, né? Pode ser durante a aula também, tem várias formas, tem forma de quiz, tem várias formas que ele pode ser utilizado com mente. É uma das ferramentas, tem outras mais, mas essa é uma das que eu utilizo, tá? Para criar ele é simples?
Simples também, tá? É só fazer um cadastro, ali você cria também qual o tipo que você quer, você escolhe lá, tem essa música de palavras, tem quiz, você coloca a pergunta, é super simples também, tá? Legal, obrigada. E eu já mandei lá no nosso grupo e também estou colocando lá no Linktree, vocês podem pegar lá a qualquer momento também, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui meus contatos, eu agradeço pelas palavras que vocês colocaram. Depois eu coloco também lá no grupo o resultado final, acho que deve ter gente aí ainda preenchendo. Eu coloco também lá no resultado final, para vocês também darem uma olhada. Podem me contatar, então tem aí meu LinkedIn, tem o meu e-mail, tem meu WhatsApp, sem problema adicionar no WhatsApp. Eu só sempre falo que às vezes eu demoro para responder, porque aparece muita mensagem, mas eu sempre respondo um a um, tá? Então, fiquem à vontade de entrar em contato para a gente bater um papo a mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem também à disposição de vocês, tá bom? E, de novo, Léo, obrigado pela oportunidade. Eu espero ter contribuído com vocês. E a gente está planejando outras coisas aí, né, Léo? E aí, vamos ver se ajuda o nosso dia a dia aí. Não, vamos até... Bom, primeiro, obrigado, Ale, de novo pela tua disposição. Eu achei excepcional, cara. Você tinha me mostrado super por alto, assim, né? A estrutura da tua apresentação eu achei muito legal. Aprendi pra caramba hoje também. A Isa escreveu aí que curtiu que você fechou com chave de ouro com a técnica Pomodoro. Eu também achei, cara. Ela é muito boa, muito prática, muito fácil de ser aplicada e realmente ajuda, né? Comprovadamente ajuda. Eu vou aproveitar que você falou disso, eu vou dar um spoiler, tá? Como vocês sabem, eu estou nesse universo de startups, o Ale também, e a gente andou conversando em fazer, e modelou aí uma espécie de um evento em 3 encontros. Então depois eu divulgo os horários tudo direitinho lá no grupo e convidem outras pessoas, em que a gente imaginou que as escolas possam, num primeiro momento, entender um pouco o que a gente faz como startup para quando a gente vai se expor, assim, vai se apresentar, que é um negócio que a gente chama pitch, a gente vai explicar. Depois, até vocês verem alguns pitches de algumas startups, o Ale falou que eu tenho de dar a cara a tapa e fazer o meu pitch, inclusive, então eu vou fazer, mas para vocês entenderem o que é. E aí, num outro momento, num segundo momento, a gente ajudar vocês, quem quiser, as escolas que quiserem, a gente explica e ajuda a montar o pitch, e num terceiro momento, as escolas fazerem um pitch dos seus problemas, e a gente vai convidar startups para ouvirem, para ver se elas podem ajudar a resolver os seus problemas, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Isa e com a Piti, que estão aí também aqui no workshop, sobre isso. E logo depois que eu terminei de falar com elas, a gente conversou, a Lei e eu, e a gente acabou modelando esse evento. Espero que vocês achem legal e que vocês participem, tá bom? Mas aí hoje ainda, ou no máximo na segunda-feira, eu mando as informações todas, tá bom? E segunda-feira a gente tem nosso já tradicional, eu diria, webinar, tá? A gente vai falar sobre educação inclusiva em períodos de aula remota, assim, né? Com certeza já é um desafio em dias normais, eu diria, né? Fazer uma educação realmente inclusiva e com esse distanciamento e esse lance das aulas remotas ainda mais complexo. E aí, umas pessoas que eu conheço nesse movimento, nessa corrente do bem aí, também se ofereceram para fazer um webinar para falar disso, e eu achei super legal, e eu acho que está sendo assim pela repercussão que está dando. Então, a gente se encontra na segunda-feira e estamos lá no grupo trocando, tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez. E só para complementar esses 3 dias que a gente está montando, é o momento também de vocês verem quais são os problemas dentro das instituições de vocês, né? E aí não são só os problemas com aula, com aula online. Vocês podem pensar de um modo geral dentro da instituição, né? De repente algum processo, de repente alguma coisa interna que às vezes é o que a gente estava conversando ontem, né? Às vezes as startups trazem algumas soluções, mas não é o maior problema da instituição. E eles não conseguem olhar. Então, nada melhor do que vocês, e aí a gente vai ajudar para encontrar esses problemas, de como identificar isso, mas
vocês falarem quais são os maiores problemas, quais são as maiores dores, e as startups começarem a entender melhor qual que vocês estão vendo ali no dia a dia mesmo. Legal. Pessoal, muito obrigado. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Fiquem em segurança. Bom descanso também, né? Que é bom. E a gente se vê na segunda. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau, obrigada. Isa, obrigado pela dica da cultura do erro. Vamos trabalhar nisso, hein? Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, valeu, foi ótimo. Obrigado.